galera, estamos começando mais um episódio do IVN Podcast e hoje eu tô aqui com quem, Dudu? Nós estamos aqui com o Gui e com a Poli, que são líderes dos jovens, né? Do Youth. Mais conhecido como Igor Gomes. Igor Gomes, olha pra ele. Ele parece o Messi, não parece, velho? No Galo, não sei. Ele parece com o Ô, Messi. véi, minha carreira inteira foi no... Quase minha carreira inteira foi no Barcelona. Pô, para que a galera vai acreditar, hein? Eu ganhei recentemente uma Copa do Mundo. O casal mais sofredor da Igreja Vida Nova tá aqui na nossa frente. Isso aí. A gente foi na casa deles sofrer junto, né? Exatamente. E daqui a pouco nós vamos lá, né? O Também, Samuca também. é convidado especial, porque de acordo com o Samuca, todo jogo do Galo que ele assiste, o Galo ganha. Então, Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. o Pior cara que é mais mesmo. atleticano que a gente. Essa semana lá no Libertadores eu chamei o Samuca pra poder assistir lá em casa, né? Pra dar uma forcinha e tudo. Ele, não vou não. Mas até quando ele não assiste, o Galo ganha, velho. Não, Então tá no tranquilo. próximo jogo contra o Corinthians, você nem vai. Você nem vai. Isso é casa à parte, pai. De qualquer jeito. Né? Tá osso. Mas aqui, time que tem Igor Gomes vai longe, filho. Vai. Você é o pastor Seni. Esse podcast da igreja, a gente tem umas propagandinhas pra falar aí, né, mano? Exatamente, nós somos o podcast da Igreja Vida Nova. Se você deseja nos conhecer, né, vem aqui, acessa nossas redes sociais, @Vida Nova Toronto. Você vai ver toda a nossa programação, tem muitos programas para os jovens, tem estudos bíblicos e tal. Hoje, principalmente, é o culto dos jovens, né? Todo terceiro mês, todo terceiro sábado do mês. Todo terceiro sábado do mês tem culto dos jovens às 7h30. Vem, que vai ser muito legal. O que nós vamos falar hoje aqui, hein? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, um dos casais mais badalados aqui da igreja. Exatamente. Depois do Dudu e da Camila, Gui. Gui Poli. Responsabilidade. Não, mas os dois são exemplos de relacionamento antes de Cristo, depois de Cristo, porque os dois têm uma história muito fantástica para compartilhar com a gente. Então, se você... Não faz isso comigo, não. Desculpa, mas quer falar tipo... É porque o nosso produtor passou aqui na frente, gente, ele é muito bonito. Mexe, Desconcentrou, Obrigado, desconcentrou. Léo. Salve. Mas é um exemplo de relacionamento de antes de conhecer Jesus, né, e depois de Jesus. Eles vão estar compartilhando um pouco da história deles com vocês aí, né, Dudu? E dá conselho pra molecada de hoje, né? A juventude de hoje em dia e tal. E para começar, o Gui e Poli, sejam bem-vindos. A gente é muito honrado de ter, Obrigada. Obrigado. de ter vocês aqui. E começa contando um pouquinho da história de vocês, cada um fala um pouquinho. De onde você veio, onde você nasceu e tal. Eu sei que ele é baiano, não tem nada a ver com Não Bahia. pergunte onde ele nasceu. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Cara de argentino danado. Então, conta pra nós um pouquinho dessa história, ô Gui. Lá da sua Velho, infância, o que você oxe, fazia. Nasci na Bahia, eu sou baiano, sou lá da terrinha, lá de feira. Mas minha família é mineira, né? Mas na época que eu nasci, meus pais eles moravam em Feira de Santana. Mas assim, foi um negócio assim, nasci, acho que não fiquei nem um ano lá em Feira de Santana. E aí meu pai foi transferido para São Paulo, Mariporã. E aí eu fui criado lá, né? Passei minha infância toda lá, até os 10 anos de idade, mais ou menos. E aí em 2001, a gente se mudou para Belo Horizonte. Meu pai ele foi transferido para Belo Horizonte. Tipo assim, era o sonho do meu pai e da minha mãe voltar para BH, né, cara? Você tinha quantos anos nessa época? Fica complicado entregar a idade, assim, né? Falou Até velhão, parece, né? Falou, velhão. Falou velhão. Gente, ele tem 65 anos aqui. Não, mas é porque o... Mentais, né? 70 anos, 70 só de ministério. Só de ministério. Não, mas é porque o Samuca começou aqui relacionamento antes de Cristo e depois de Cristo, velho. Fica parecendo tem 2000 anos, velho. Antes de Cristo e depois de Cristo, o que é isso? Antes de Cristo, velho. Cristo vive. Velho. Mas, não, eu era novo, eu sou novo ainda, tenho 31 anos. Aí, ó. Tinha um aninho de idade. Mas eu tinha 10 anos, cara. E aí a gente ficou, aí eu fiquei em Belo Horizonte até final de 2021, que foi quando a gente veio pra cá. Mas meus pais mineiros, minha família toda mineira e tudo. Mas da sua família, você era o único de fora, seus pais e tal? Contando assim, eu, meus pais, meu irmão, sim. Minha mãe, ela teve meu irmão,
Mas eles já moravam lá na Bahia e tudo, mas só que ela fez questão de voltar para Belo Horizonte para ter meu irmão, ela queria mineiro. Mas aí... O Guilherme não tava nem aí, né? Não, chegou em mim. Vai baiano mesmo, vai baiano. Feira de Santana é 1.500 quilômetros lá de Belo Horizonte, já ficou com preguiça, velho, de voltar e tal. Aí, não, vai aqui, tipo, a gente ia... Não, vai baiano mesmo e boa, vai fazer um diferente. Dali. E a Poli? Como é que é a sua história, Poli? Eu nasci e criada em Belo Horizonte. Nunca, a família da minha mãe é do interior, mas a minha mãe foi para Belo Horizonte muito nova, conheci meu pai, casou e de lá fiquei. Você ficou em Belo Horizonte sua vida inteira antes de ir pra cá? Eu fiz 2 intercâmbios, mas eu morei só períodos curtos fora. Eu morei 1 ano na Austrália e 3 meses nos Estados Unidos. E vim para cá depois. E assim, a gente quer saber como é que vocês se conheceram, né? Conta um pouquinho da história e tal. A gente já conhece vocês, a gente sabe que foi, né? Você conheceu o Gui, conheceu Jesus através da Poli, né? Foi um rolo danado aí. Mas Era meio doido, né? exatamente. Então, conta. Aqui não tinha placa de trânsito. Exatamente, não tinha placa de trânsito. Então, assim, conta pra gente como vocês se conheceram e, ao decorrer, assim, conta também como vocês chegaram a conhecer Jesus. Tá. Ok. A Poliana tem que falar como é que ela me conheceu, assim, pela primeira vez. Conta aí, Poli. Começa Conta você, aí. então. Começa Conta aí, você. começou tudo, Poliana, por favor. Por favor. Discorra. Então, eu estava em Belo Horizonte, fui fazer faculdade, né? Então, entrei no curso na PUC, em Relações Internacionais. Entrei no curso, eu entrei no meio do ano. E aí, o Guilherme, ele já era calouro, né? Eu não sei se aqui tem essa expressão no Canadá. Eu não sei nem o que é isso. É quando você... Eu era veterano. Ele era veterano. Eu era caloura. Contei ainda errado. Calouro é as pessoas novas que entram na faculdade. sim. Porque no Brasil, normalmente, você entra com uma turma e forma com ela. Igual na escola. Tem nome pra isso, não tem aqui? Tem, Zé. E aqui, pelo que eu entendi, os cursos aqui na faculdade, você faz cada matéria com um monte de gente diferente, né? Então, lá no Brasil, não. Então, você entra igual escola. Você entra com uma turma e você faz os 4 anos com as mesmas pessoas. Sim. Então, assim, quando uma turma nova entra, são 2 vezes por ano na PUC, em janeiro e em agosto. Então, a galera que já estava na faculdade, eles fazem uma festa para a galera que está chegando, para todo mundo se conhecer. Aí era calorada, que eles chamavam, né? Uhum. E aí eu entrei na faculdade, o Guilherme já era meu veterano. Ele já estava... Nossa, a cara desse cara. E o Guilherme... Imagina esse cara, O velho. Guilherme, como que chamava? Como que chamava? DA. DA. Diretório acadêmico. O Guilherme era como se fosse a comissão do curso. Então, ele que fazia as festas. Véio. Uma coisa assim. E aí... Cadê o quê de brincadeira? E aí, entrei na faculdade e tudo. Fui pra calorado. Não, aí os veteranos foram lá na sala avisar. Galera, eles fazem várias pegadinhas, né? Como não era cristão, e nós não éramos da igreja nessa época, né? A gente conhecia Cristo, mas não era cristão. Então, eles iam lá e falavam, hoje vai todo mundo pro bar, os calouros têm que pagar cerveja, ou então vocês vão pro sinal pedir dinheiro para pagar cerveja pros veteranos. Tipo assim, a primeira semana era só trote, que eles chamavam, né? Aí aquelas coisas de pintar, tacar farinha, essas coisas. E aí o Guilherme entrou na sala, eu já conheci ele, o Guilherme só ficava na escada, ele não ia pra sala, ele não assistia a aula. E eu era mais nerd, eu assistia às aulas. Enfim, E aí eles entravam, sempre no meio das aulas, entravam para falar, vai ter uma palestra tal, vai ter um evento, vai ter uma festa. E o Guilherme entrou. Aí a primeira vez que eu vi o Guilherme... Gamou no pai. Não. Pique de Não, jogador. eu vou... Não, porque se Gamou no pai. minhas amigas verem, elas vão achar que eu tô mentindo. Não. Aí eu entrei e falei, você não é bonitinho, né? Gamou no pai, não tem Cara, jeito, imenso. mano. E aí, beleza, vai festa, a gente não conversava direito, não tinha nada. E aí, no segundo período, amor? No meu segundo período? Eu acho que era. No meu segundo período, eu fui para uma calorada e eu não conhecia ninguém. Foi a calorada que eu já era veterana, a gente fez para os calouros. Não era para a minha turma, era para a turma que estava entrando. Sim. E aí eu não conhecia quase ninguém. Eu era um pouco meio antissocial, assim. Eu não conversava... Eu conversava com a minha turminha, com minhas amigas e só. E o Gui da galera. E o Guilherme era galera, da do conversava com fundão, todo né? mundo, Cara de popularzão. fundão dele. Passava de ano sem explicação, E né? aí, foi uma festa... Não vou dar detalhes, a festa foi horrível, no sentido... Tinha muita coisa ruim e tudo. E eu falei, De zoeira gente, e tal.
E aí eu falei, nossa, eu vou ficar andando pelo menos com o menino, né? Que eu. Não sei, gente, qualquer coisa segura, vocês cortem. né? Qualquer coisa vocês cortem, porque tinha muita homossexual. Sim. Então, a menina que eu fui na festa, ela beijou várias meninas. Nossa. E eu fiquei desesperada. Falei, eu que não vou andar com essa menina. Daqui a pouco vai jogar alguém pra cima de Corta, mim. pelo amor de Deus. Enfim, aí, voltando. Aí, nessa festa, eu comecei a conversar muito com o Guilherme. Eu falei, eu aproveitei, né, que eu conheci o Guilherme há mais tempo, né, do curso. O resto era todo mundo calouro ou da minha sala. Eu fiquei conversando com ele mais tempo. E aí, a gente começou a ser amigo. Mas esse foi o primeiro, tipo assim, contato que vocês tiveram? De conversar. Tudo? Foi. Você só conhecia ele de vista? Só. Tipo assim, de cumprimentar. E eu tenho uma amiga que ela namorou um melhor amigo do Guilherme na época. Então, assim, de vez em quando, a gente não se conhecia, mas a gente Tava tinha a no mesma lugar. turma, Sim, né? sim. A mesma galera, mesmo sem se conhecer direito. Pai, você dava aquelas olhadinhas assim, na moral. Ele também nunca tinha me reparado. Eu nunca tinha O reparado, Guilherme velho. namorava também, nessa época. Não. Não? Não. Ih, já Não, eu entrei... Eu tá namorei... doida? Não sabe o que não deixa por contar Ele sempre fala que eu tô mentindo, gente. Ué, mas ela não conta a verdade, velho. Ela não conta a Deixa eu verdade. cortar isso também, né? Aqui. E eles já combinaram. A Polly já combinou. Se você me desmentir, em casa Se você a vai Carol e ver. o Daniel ver esse vídeo, ela vai lembrar que eu tenho ódio quando o Guilherme... Não, mas aqui, mas eu realmente namorei, mas só que foi antes de entrar na faculdade. Ah, tá. Eu terminei meu namoro, sei lá, antes de terminar o primeiro período da Uma faculdade. semana antes. Eu terminei meu namoro, sei lá, com uma semana de faculdade, sei lá. Mas aí, enfim, aí a gente foi pra faculdade e tudo, nessa festa a gente começou a conversar mais. E aí a gente começou a sair, né? Eu vou encurtar um pouco. Aí a gente começou a sair. E aí a gente saiu umas 2, 3 vezes, né, amor? Acho que foi. Eu tenho que ficar confirmando, tá, gente? Porque o Guilherme vai falar que eu tô mentindo. Acho que foi. Acho que Eu quero garantir o meu dia de paz Não sei se hoje. é verídico não, mas eu acho que foi. Aí, e assim, a gente saía, ia jantar, e o Guilherme não falava nada. É que a gente ficava, né? A gente não é cristão, gente, não façam isso. Mas a gente ficava, eu falava, gente, esse menino nem tentou fazer nada comigo. O que tá acontecendo? Eu achava muito esquisito. Aí a gente saiu umas 2 vezes. O Guilherme ficou muito nervoso, sabe? É, fiquei, pô, cara. Mó gata, né, Tremeu, velho? né? Mó gata, né, Tipo pai? assim, E meio aí, estranho isso, e né? aí, Eu com essa gente, lata aqui, a menina bonita. Eu tô acabado aqui, rodado pra caramba aqui. E aí o Guilherme, na época também, o Guilherme era muito longe de Cristo, né? Ele, assim como eu. Mas o Guilherme usava droga, bebia, então ele era dessa turminha popular, né? Que infelizmente, normalmente as pessoas Sim. encaram isso como, são os caras legais, os caras, Sim, tipo, sim. os cool ali da galera e tal. É. E aí, eu também queria ser da galera Top. das top, galáxias. então a gente andava, tipo Top das assim, galáxias. É. se juntava. É. E aí a gente começou a ficar, na época, só que o Guilherme tinha outros rolos em paralelo, então a gente não se assumia na frente das pessoas, porque a gente não sabia se ia dar certo, né? E a mentalidade pequena que a gente tinha, né? Mentalidade... Sem ridículo. conhecer Péssima, Jesus exato. também, né? A mentalidade que a gente Muita tinha, falta tipo de assim, conhecimento. eu vou ficando, né? Se vê se que dá certo, Pra ver o aí que vai eu dar. vou com os outros. Senão a gente deixa ele em escanteio. Foi mais ou menos isso. Aí o Guilherme, a gente ficou quase um mês. Foi. Meio não escondido, até os nossos amigos sabiam, todo mundo sabia, mas a gente não... Sabia quem a gente queria que soubesse. Tipo assim, a gente não... Eu não pedia ela em namoro, ela também não falava Medo de nada. estragar os outros esquemas. Vocês gostavam do outro e tal. Só que a gente não se tinha gostava. coragem de assumir. Eu acho que era isso. Eu tinha muito sim. medo de namorar em si, porque o Guilherme foi o único namorado que eu tive mesmo, que eu levei na minha casa e tudo, né? E aí, meu pai é muito ciumento. Muito. E aí, eu gostava muito de sair, de viajar, de ir pra festa, essa vida livre, assim, sabe? E meu pai sempre falava, quando você começar a namorar, tipo assim, se você começar a namorar, vai ter alguns limites, né? Assim, meu pai não é cristão, não era cristão, mas ele me criou, meu pai é muito conservador. Então, tipo assim, por mais que meu pai não era cristão evangélico, ou cristão que seguia a palavra de Deus, Tinha os princípios. ele tinha os princípios, não viajava com o namorado, Sim. não dormia nem em casa de namorado, namorado não dormia. Tipo assim, essas coisas básicas, sabe? Sim. E por mais que minha família não é cristã, eles não são cristãos protestantes. Então, minha família toda, minhas primas sempre viajaram, sempre foram pra festa, viajavam com o namorado, essas coisas depois de uma certa idade. E na minha casa, não.
por mais que meu pai não era... A minha mãe sempre foi... Desde que eu tenho uns 5 anos, a mãe se converteu, né, pro evangelho. Então, ela meio que equilibrava ali. E a parte boa é que meu pai, por mais que ele não era cristão, ele tinha esses mesmos princípios. Então, eu tinha receio de começar a namorar. E aí, eu conhecia meu pai, ele ia me cortar nas minhas saídas. E eu gostava muito de sair, muito de ver. Aí você não queria namorar. Não queria. Quando eu ficava sério com alguém, começava a dar aquele negócio. Eu falei, Lembrava do pai. não vou namorar, porque eu prefiro muito mais sair pra festa do que, às vezes, da pessoa, né? Você Provavelmente. nem assumia, então. Não. Uau. E aí o Guilherme, quando a gente tava ficando mais sério e tudo, ele ia... A família dele, ele não contou, mas a família dele morava no Pará. Mudou pro Pará. A família dele toda morava no Pará. Mas eu não cheguei, né? E aí, então? E aí ele passava férias no Pará. E a gente tava nessa época que tava ficando sério. E aí o Guilherme foi muito esperto. Eu falo isso com ele. E eu fui muito boba na época. Mas graças a Deus... Estratégia. Estratégia. Um dia antes dele viajar pro Pará, ele ia passar acho que um mês lá. Ele me pediu namoro e eu aceitei. E aí ele Que ficou isso? um mês fora. Eu falei... E assim, a gente não era cristão, né? Então na minha Era cabeça... doidão, né? Festa, tipo assim... balada. Acabou. A gente nem conversa desse assunto aquelas horas. Não sei o que aconteceu lá, né? Tô brincando. Mas aí ele me pediu namoro. Aí eu falei, aceitei. Eu falei, poxa, esse menino... Aí eu lembro que eu falava com meus amigos assim, esse menino é muito esperto, ele me pediu namoro. Agora eu tô aqui, tipo assim, namorando, o menino tá lá, não sei nem o que tá fazendo, não conheço nada, não sei se ele tem alguém lá, se não tem. Mas não, aceitei, não, eu fui não firme. tinha, não tem, Não tem, não nunca vai vai ter. E aí a gente começou a namorar assim, tanto que a gente não sabia nem a data. A gente comemora uma data de namoro. Avulso, assim. A gente, Esse não, mês vai ser no dia não. 5. É tipo isso. mês que vem. A gente Média 18. é tipo assim, é todo segundo sábado do mês. Não, é porque... Meu pagamento entra semana que vem, nós comemoramos. É tipo Vou isso. sair. Mas é porque a gente, A gente assim, definiu dia começou a 26. namorar. A gente definiu dia 26 de chegou junho. numa conclusão que seria mais ou menos essa data. É. Que era próximo. E a data do casamento, você sabe? Não, a data do casamento a gente sabe, dia 27. Vamos chegar lá. É. Dia 34 de... 34 de Dia 34. fevereiro. 34 de dezembro. E aí a gente começou a namorar. Aí o Guilherme voltou do Pará. Aí eu já tinha marcado uma viagem com minhas amigas pra cidade interior da minha mãe, que ia ser. No Brasil tinha muito Aí, ó. roteiro, São Gotardo. Aí a gente ia pro São Gotardo, que era uma festa São de Gotardo. 3 dias que teriam lá. Eu tinha marcado tudo com minhas amigas, eu namorando. Aí eu falei, puxa, agora eu tenho que levar meu namorado, né? Tipo assim. E o que eu vou fazer com minhas amigas? Tô levando 3 amigas, vai eu e meu namorado. Aí eu peguei e chamei os amigos do Guilherme na época pra ir também. Aí juntamos uma galera e minha mãe conheceu o Guilherme nessa viagem de Aham. festa. Foi assim que você apresentou ele pra sua família? E foi péssimo, porque Nossa, na moral. festa, bebida, a gente ficava na E o casa Gui lá do só- Chico, era super de Não, boa, e eu, aqui, geral. velho. É engraçado, cara. Minha sogra até hoje ela fala dessa cara. Ela- Porque, tipo assim, mano, tava fazendo muito frio, velho. São Gotardo faz muito frio, mano. Aí, a gente Tipo, chegou eu queria lá. chegar toda arrumadinha, É, vou conhecer a família. Havaianas conhecer a no família pé, inteira. A gente chegou de Havaiana branca, short da outra e camisa de time. Sabe E o aquela Juliette. moda? Sabe aquela moda que os homens usavam com a calça caindo? Igual a gente vê aqui essa galera Sim, com sim. a... Não, aqui é muito exagerado. Eu não usava daquele jeito, não. Mas pelo eu amor de tava Deus. com a calça lá no meio da bunda. Não, Nem sei se não eu era vou assim. Ah, de boa. Esquerda. Uma touquinha. E a minha mãe esperando, tipo assim, eu chegar com um Mauricinho, né? Alguém super espera- arrumado. Doutor, assim, É. arrumadinho, cabelinho bem feito. Cirurgião Um gel da vida, assim. Tipo um Arthur Gel, Um um Arthur Gel. Lucas. É tipo isso. Aí me chegou, Um cirurgião minha mãe plástico. só olhou, aí meu pai olhou, que time você torce? Primeira pergunta que meu pai fez pro Guilherme. Aí, Guilherme é atleticano, meu pai é super atleticano, mas eles conversaram e foi super de boa. E aí a gente começou a namorar. Daí foi, o nosso namoro foi todo não, né? Maior parte dele mundano, né? A gente ia pra festa, a gente não viajava junto. Meu pai nunca deixou, nunca permitiu. Meu pai sempre ligava, né? Antes, quando eu não tinha namorado, eu ficava, assim, é uma lógica que eu falo com eles até hoje, né? Que eu não consigo entender. Eu ficava até 5 da manhã fora, chegava, ia pra aula, virada, tipo assim, de festa, as coisas. Nunca me ligava. Quando eu comecei a namorar, dava 10, 11 horas, meu pai começava a me ligar. Uau. Onde você tava? Embora. Eu lembro que o Guilherme ficava super bravo. Ele falou, cara, quando a gente ficava... Você ficava, tipo assim, ninguém te ligava. Agora que a gente começou a namorar, seu pai fica te ligando toda hora pra voltar pra casa. Dá pra Pai entender, coruja, velho. né? Pai coruja. Pai, né? E aí, enfim, eu sempre segui
muito as regras, né? Assim, Aham. eu não tinha muito como não seguir, né? Meu mas, pai e minha mãe assim, foram muito bravos. Antes da gente entrar nesse assunto do relacionamento de vocês, conta pra nós como foi que vocês conheceram Jesus. Tá. Eu sei, você cresceu na família cristã, mais ou menos. Como é que é? E como é que foi trazer isso aqui pra Jesus? Aqui, Exatamente. Eu vou Ó, a contar história- todo, a história é bem eu Só, Antes longa. aqui, dele, só fazer um parênteses. Eu vou ter que fazer esse eu parênteses. errado? Aqui, ó. Não, é porque, amor, é porque você tem que fazer a cronologia das Tem que coisas. falar a verdade. Você tem que fazer a cronologia. É porque a Poliana falou que a maior parte do nosso namoro não foi cristão e tudo mais. Amor, a gente conheceu a Cristo, a gente tinha nem um ano de namoro. É A verdade, gente já tem é verdade. 11 anos de relacionamento. A gente tem 11. A galera vai achar. Ô, gente, a gente conheceu caras Cristo converteram ontem, tá? ontem. Eu converti ontem aqui na igreja, batizei agora, de manhã. Você é irônico. Mas aqui, eu sei que você já me contou que você estudou no colégio da Lagoinha e tal. Então conta pra nós um pouquinho dessa história. Minha mãe se converteu, eu devia ter uns 5 anos, não lembro, mas eu era bem nova, então eu cresci dentro da igreja. E aí, a Lagoinha tinha uma escola, né? Não existe a escola mais, que era o colégio cristão. E eu estudei lá da primeira série até o primeiro ano. Mas sua família era da Lagoinha também? A minha Todo mãe. mundo ia. Só minha mãe. Ah, Meu só pai sua não mãe. era evangélico. E meu irmão, né? Assim, meu Entendi. irmão também ia junto comigo. Entendi. E aí a gente cresceu, e glória a Deus por isso. Eu falo isso porque, por mais que eu não vivia, eu era aquela pessoa que na segunda-feira no culto e no domingo no culto estava lá. E no sexta, sábado, domingo ou outros dias eu estava vivendo uma outra vida. E aí, mas glória a Deus pela escola da Lagoinha, porque eles frisavam muitos valores na gente. E quando eu virei adolescente, né, aquela fase de rebeldia, que vai para que você acha que é dono do mundo, que você conhece tudo, que é conhecer de tudo, algumas coisas eu não participava, que eram carnaval e Halloween. Por causa dos valores que Por você conta, tinha. porque toda época, se alguém estiver me escutando que que estudou no colégio vai lembrar, a gente tinha aula de Bíblia, era uma disciplina. E na época de carnaval e de outros feriados, eles faziam um trabalho em que a gente tinha que contar o porquê que o carnaval existia, ou surgiu. Então a gente tinha que falar a festa da carne, de onde vinha. Então, tipo assim, era um trabalho de escola que a gente fazia todo ano. Assim como o do Halloween. De onde surgiu? Ah, não me pergunta, não. Vamos ver se você lembra. Vamos ver se você lembra do trabalho que você fazia na escola. Quem inventou? E aí o Halloween era a mesma coisa, tipo, festa das bruxas, caveira, México, aquele monte de coisa. Então, assim, eles colocavam isso de uma forma que a gente não curtia. Tipo assim, carnaval pra mim é festa da carne e pronto. Então, por mais que eu tava no mundo, eu acho que eu nunca fui pra uma viagem de carnaval. Eu sempre passei carnaval, não que era santo, né? Mas, tipo assim, vamos todo mundo para um sítio, alugava um sítio e passava, tipo, feriado de carnaval, uma turma toda ali. Mas festa, tipo, festa de rua, viagens, coisas de carnaval para festa de rua, eu nunca fui. E Halloween também. Eu fui em uma festa que não foi Halloween, mas é porque era o aniversário de uma amiga, falta de sabedoria, e era outubro, e ela fez festa fantasia com tema Halloween. A gente foi de fantasia. Não fui de nenhum dos outros temas, mas foi a única coisa que eu me lembro de ter ido num Halloween. Mas que não era um Halloween em si, né? Mas no fim era. Mas- Tentando amenizar. Véi, a Poliana tá tentando amenizar o negócio aqui. Mas glória a Deus pelo colégio cristão, porque ele colocou isso e quando eu me desviei, ou quando eu não tinha, na verdade eu não desviei, né? Eu não tive um encontro verdadeiro com Cristo desde então. Eu tinha momentos que tinha emoção, né? Assim, tinha aquele sentimento, aquela coisa toda, mas o encontro verdadeiro eu não tive naquela época. Então, eu estudei a vida toda no colégio cristão, fiz amizades lá para a vida, e glória a Deus, porque são pessoas que eu carrego até hoje. Assim, hoje em dia são nossos melhores amigos assim, do Brasil, ainda são esse pessoal. E aí desviei, voltei, e aí quando a gente voltou a ir para a igreja foi quando a gente começou a namorar. Só que graças a essas minhas amizades do colégio cristão, o Guilherme conheceu a Cristo. A mãe dele também era evangélica, depois ele vai contar. Mas num tempo do nosso namoro, eu fui fazer um intercâmbio, fui morar fora 3 meses, e a mente, né, mundana, eu falei, vou ficar 3 meses fora. O Guilherme vai, com certeza, me trair, porque vai ficar 3 meses com os amigos que vão pra festa todo dia, que vão pra 1001 lugares, que usam droga, que bebem. Não tem opção. A opção não trair era, tipo, muito longe. Sim.
Então, o que eu fiz? Na minha cabeça, falei, vou apresentar o Guilherme para meus amigos da igreja. Vou viajar tranquila, porque eu confio nas minhas amizades. Se Vai ficar se só com acontecer, eles, né? Vai pro culto. vai pro culto, vai fazer. Sempre que eu ligar, eu Tá sei, lá, o sei que Guilherme eles chamando estão a lá. Vamos falar do Guilherme aqui. Eu chego lá no culto lá, né, dá o microfone aí, por favor. E aí, uma amiga, quando eu tava viajando, no dia que eu viajei, o Guilherme, ele trabalhava num telemarketing. E aí, ele foi demitido no dia que eu cheguei nos Estados Unidos. E aí, ele ligou e meio que assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho emprego e tal. E aí, essa minha amiga da igreja, né, a Fernandinha, ela tinha uma loja de roupa. E aí eu liguei para ele e perguntei, Fê, você não tem vaga na sua loja para o Guilherme poder trabalhar aí? E assim, Deus é um Deus de detalhes, sabe? Ele cuidou de todos os detalhes. O Guilherme foi trabalhar lá desde o primeiro dia que eu viajei. E a Fernandinha era cristã. Ela, a Babi, né, as meninas que eram a dona da loja, que era a Fernandinha. A Babi era uma vendedora e o Guilherme era o outro vendedor. Era uma loja, assim, pequena em tamanho, né, e tudo. Então, não tinha necessidade de ter muitos funcionários. Então, era o Guilherme, a Babi e a Fê. A Babi e a Fernandinha eram minhas amigas. E o Guilherme foi trabalhar lá com elas. E aí, durante esse tempo, elas tinham... O Guilherme trabalhava de barman em festa. Às vezes, fazia alguma coisa no fim de semana. E aí... Eu não consigo imaginar alguém de barman, mano. Na moral. Também não, velho. Tirava um trocado no final de semana. Na moral. E aí, as meninas chamaram ele para ir para um retiro da igreja. Aí eu falei, ótimo, né? Um fim de semana, que ele vai estar tranquilinho. Topzão. E aí, nesse retiro, o Guilherme conheceu a Cristo e converteu. Eu vou resumir que depois ele vai contar os detalhes da parte Já. dele. E aí, quando eu voltei de intercâmbio, o Guilherme foi me buscar no aeroporto. E aí, ele virou no caminho entre o trajeto do aeroporto até minha casa. O Guilherme, ele foi... a gente tinha o nosso namoro... A gente tinha 6, 7 meses de namoro, né? Quase um ano. E aí, na hora que eu voltei, eu falei, beleza, vou voltar pro meu namorado, né? Nossa vida de festa. Agora, tipo assim, várias Vai voltar coisas. ao normal, vou sair de novo. Sei, tá tá? tudo tranquilo, eu não fiz nada do lado de lá. O Guilherme também não soube de nada, então nós estamos... Tá aqui, tá legal. acho que vai durar. Aham. Chegou e já conheceu o pastor. E aí, Paz do Senhor, irmã. no caminho, Deixa eu abrir a porta do carro pra você. no caminho, o Guilherme foi... isso foi muito bom, porque eu acho que se não fosse dessa forma, a gente não teria ido para Cristo, né? Se não Amém, fosse... amém. Talvez se você não tivesse ido, Se- talvez você não teria essa experiência. Se fosse né? um pouco mais liberal ou negacionista, tipo assim, vai aos pouquinhos, né? Tipo assim, vai na igreja, mas continua indo na festa. Vai na Aham. igreja, mas continua bebendo. Tipo assim, se fosse talvez dessa forma pra gente, não funcionaria. Porque a nossa carne era muito fraca ou forte pra festa, pra essa outra vida. Então, pra gente teve que ser radical. E aí o Guilherme pegou e falou, olha, eu fui pro retiro, conheci Jesus, minha vida mudou. Eu amo você, quero continuar nosso namoro, mas se você não mudar de vida, se nosso namoro não mudar da forma que é daqui pra frente, a gente vai precisar terminar. Vou continuar orando por você, porque eu gosto de você, e gostaria que a gente não terminasse, né? É óbvio. E aí... Foi um choque pra você. Foi. Na hora eu fiquei, não, tudo bem, a gente... Vamos seguir, né? Tipo assim... Nossa, o cara tá doido. Eu falei, Pô, daqui legal a essa posição, velho. e na minha bom. cabeça, de crente liberal, né? Aham. Eu tava assim, beleza, isso aí eu já senti também, tipo assim, né? Esse fervor, daqui a pouco volta, né? As coisas é o normal. Mas não, e aí a gente ficou firme mesmo, 6, 8 meses depois a gente se batizou. E entre altos e baixos a gente foi seguindo a caminhada. Mas um resumo, assim, na nossa história é esse. A gente cresceu, começou nosso relacionamento todo errado, não entre aspas, mas errado mesmo. Com festa, tudo que o mundo tem para oferecer. A gente tinha um relacionamento de casados sendo solteiros. Sim. Errado, né? Não conforme o padrão da Bíblia diz. Tivemos consequências de várias coisas, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas Deus transformou a gente e, assim, não existe pecado ou erro do passado que Deus não transforme, né? Assim, ele tudo Exatamente, faz novo. né? Então, Exatamente. para a glória de Deus, a gente se converteu, né? Graças Deus usou essas minhas amigas, né? A situação toda que aconteceu para levar Cristo para o Guilherme. E o Guilherme me converteu. Eu que estava na igreja Olha só. desde Olha só. da primeira série, sei lá, 5, 6 anos. Quantos anos tem na Pra primeira você série? ver como Deus surpreende, né? Tipo assim, você cresceu na igreja e tal, sabia os princípios, conhecia, mas não vivia. Exato. E Deus te usou
pra trazer ele e acabou trazendo você Foi o também, oposto, né? né? Exato, Tipo assim, é. ele, no caso, era o Exatamente, errado da velho. história, que fazia tudo errado. É. Aí ela volta dos Exatamente. Estados Unidos, o cara tá convertido. E tipo assim, como é que foi essa experiência? Porque, velho, como homem, eu acho que, até porque muitos relacionamentos continuam do jeito que estão, é porque às vezes também o próprio homem não toma iniciativa de ir na igreja, às vezes é o homem que puxa pra trás. Sim. Né? Às vezes a mulher se converte. Muitos casos a gente vê de famílias que a mulher se converte e o homem fica em casa e tal. Você sendo homem, porque o homem ele é um pouco mais carnal do que a mulher em relação a essas questões sexuais, em relação à atração. Você já estava acostumado com tudo isso, aí vem a Poliana de fora, e como é que foi na sua cabeça, tipo assim, velho, eu tenho que falar com ela, o que você sentiu, por que você falou assim, cara, eu tenho que mudar isso aí, como é que foi tudo isso, o seu encontro com Jesus? Cara, Até chegar lá. Então, o encontro com Jesus é maravilhoso, né, cara? Não tem o que falar. Então, assim, realmente não existe nada no mundo, nada melhor e mais importante do que isso, cara. Então, a partir do momento que Jesus me converteu, eu tive que abandonar os desejos da minha carne, eu tive que abandonar os pecados, me arrepender dos meus pecados e tudo mais. E é exatamente isso, cara. Sabendo que eu sou carnal, sabendo que o homem é carnal e tudo mais, e, poxa, né, puxando sardinha pro meu lado, mas, pô, mulherão, atraente aqui e tal, do meu lado, velho. Ganhei um ponto aqui. Poxa, cara, se ela não tivesse no mesmo propósito que eu, se ela não tivesse na mesma missão que eu, cara, eu ia cair. E se eu caísse, eu ia magoar mais a Jesus, que eu amo mais do que eu amo a Poliana, Isso é importante, velho. do que... Entendeu? Então, assim, eu preferia... Desculpa, mas eu prefiro magoar a Poliana do que magoar Jesus. Sim. Entendeu? Então, E essa posição sua foi o que trouxe vocês ao que vocês estão hoje, né? Tipo assim, querendo ou não, você ter feito isso, falar, não, cara, se você não quiser Jesus, eu não quero você. Cara, assim, foi... eu lembro exatamente aonde que eu tava quando eu falei isso pra ela, Sério? cara, sério. Olha lá a cara da Folha, não vai chorar não. Eu lembro exatamente, cara, a gente tava voltando do aeroporto, aí o irmão da Poliana tinha uma Saveiro preta. Eu lembro tudo, cara. Caixa de som atrás. Não, Tinha mesmo? ele tinha... eu acho que Rebaixado. ele tinha... Não, ele Ele gostava. gostava. Eu acho que nessa Saveiro... Mas ele já teve. ou ele tinha tirado a caixa de som, Uhum. ou ele não tinha nem chegado a colocar. Mas ele gostava. Assim, mas ele gostava mesmo. Mas ele tinha uma Saveiro preta e eu tinha ido no aeroporto para poder buscar ela e a família, né? Que eles estavam cheios de mala, essas coisas. Uhum. Aí, enfim, voltou só eu e o Poliano no carro. Eu lembro exatamente, cara, quem mora em Belo Horizonte aí vai saber, ali no elevado Castelo Branco, na hora que você passa, assim, a ponte do elevado pra entrar na Padre Eustáquio, assim, a Poliana Tem morava o seu ali Zé ali perto. na esquina, né? Tem o supermercado Guarim, logo no início, assim, da Padre Eustáquio. Não, tô brincando. Na hora que você tá subindo, assim, na Padre Eustáquio, foi ali, cara, que eu falei pra Poliana, velho. Foi naquele local ali que eu falei com a Poliana. Eu falei, ó, negócio é o seguinte... já te contei, porque eu lembro que a gente veio conversando no caminho inteiro, né? Você, quando você aceitou Jesus, desculpa, você falou com ela, você ligou pra ela, alguma coisa, falei assim, ó, Ela- de vida ou não? Eu não lembro. Sabe, eu também não lembro Ou disso. você esperou ela chegar pra contar? Eu acho que Eu ele acho que falou, sim, eu acho que eu devo ter falado. Mas eu acho que Comentou por marcou, alto. mas o que marcou mesmo foi essa conversa. É. Porque, como eu tava longe, Aí você nem... esse cara não tá falando nada com nada. tipo assim, beleza, tá na emoção. Tipo assim, tá na emoção do Sim. retiro, que ele acabou de voltar Sim. e tal, não sei o quê. Mas não, deve ter falado. Também acho. Mas aí... Não, mas... um parênteses. A gente era tão cabeça do mundo que quando a gente viajou, quando eu viajei, a gente fez um combinado. Que eu não tinha contado aqui aquele dia na igreja, né? O combinado era se a gente tava na dúvida se a gente ia namorando ou não. Uhum. Por conta, né, da nossa visão insegurança, né? limitada Sim, que a sim, gente sim. tinha Que é de um uma coisa também relacionamento de relacionamento mundano. cristão e não cristão. A gente vai Exato. chegar lá. Falta de confiança, Aham, né? sim. E tudo. E aí a gente ficava, será que a gente vai aguentar, né? Eu viajar e não ficar com ninguém, assim, né? Porque oportunidade você vai ter até da esquina, você não precisa viajar, né? E o Guilherme é a mesma coisa. E aí a gente chegou num consenso péssimo, que era assim, beleza, vamos namorando. Se a gente vê que não dá, que o Guilherme vai me trair aqui ou que eu vou trair ele lá, a gente avisa um outro, a gente termina.
Uau. Olha, tipo assim, a mentalidade que a gente foi. E outro combinado era que não podia usar droga. Enquanto a gente estava separado. Tipo assim, Loucura. o combinado das pessoas que não têm Cristo, né? Olha como Não usar droga, se quiser trair, limitado. termina. Exato. Se quiser trair, você avisa, assim, né? Tipo assim, o Termina. Guilherme, nossa, amor, eu fui numa festa, vi a menina lá, não tive que ficar com ela. Jesus já Gente. estava trabalhando ali. Ah, já, com Mas certeza, isso cara. foi, Jesus, assim, assim, pela foi... nossa ignorância, foi muito bom. Porque a gente se respeitou, né? Eu acho que caráter independente Sim, se está em Cristo ou independente não, Mas aí, cara, voltando rapidinho ao assunto, aí na hora eu falei com ela, ou é dessa forma, ou é dessa forma, cara. Não tem como fazer de um jeito diferente, porque igual você disse, nós somos carnais, o homem ele é muito visual e tudo mais. Então, se a Poliana não tivesse na mesma missão que eu, cara, não tivesse no mesmo caminho que eu, e eu continuasse com ela, não ia dar certo. De forma alguma. E aí foi que eu dei o ultimato pra ela e aí ela resolveu ir, cara. Resolveu ir também, embarcou comigo nessa aí, velho. Beleza. Então vocês falaram que o Gui se converteu e tal, mas eu quero saber como que foi esse processo de você, Poli. Porque ele falou com você que você tinha que mudar de vida, mas como que foi que você realmente, quando que foi que você conheceu Jesus de verdade? Porque você já estava na igreja, mas você vivia uma vida dupla, que você falou. Você estava na igreja e estava no mundo ao mesmo tempo. Quando que foi esse processo de, não, peraí, eu tenho que mudar de vida de verdade? Eu acho que eu mudei de igreja na época, né? Na época eu era da Lagoinha. Quer dizer, eu era da Lagoinha porque minha mãe era da Lagoinha. E eu cresci dentro da Lagoinha. Então a igreja que eu conheci era só a Lagoinha. E nada contra a Lagoinha, é maravilhosa, uma igreja, uma bênção, né? E tudo. Só que aí tinha uma outra igreja, que era a que eu frequentava, eles tinham muita coisa para jovens, para muita atividade, acampamento, tudo um pouco diferente do perfil da Lagoinha, era uma igreja muito grande. Então tudo que tinha era tipo muito grande. O acampamento era 500 pessoas, era alguma coisa. E não tinha célula na época. E aí eu fui para uma igreja que era de célula, que era essa da minha amiga da Fernanda. E aí eu comecei a frequentar a célula, ter amizades cristãs, né? Conviver com pessoas no fim de semana que eram da igreja. Nós, quando a gente começou a ter isso, a gente começou a entender que a gente precisava afastar dos nossos amigos do mundo, não por conta de, nossa, agora eu sou muito melhor do que eles, não posso estar junto. Mas porque a gente queria uma vida diferente daqui que eles levavam. E não tinha condição, nós gostávamos, né? O mundo, ele não oferece coisas ruins. Então, assim, se a gente continuasse vivendo com eles, a festa era legal, sair era legal, beber era legal. A influência, né? Então, acabava que, tipo assim, a gente, pra seguir o que a gente queria, né? Que era o nosso propósito ali, o nosso que a gente definiu, a gente precisava tomar essa decisão de começar a andar com pessoas que estavam no mesmo propósito e na mesma linhagem de pensamento. que a gente queria seguir. Que é o normal, as pessoas andam dentro dos seus bandos ali, né? Do que as pessoas têm afinidade. E aí a gente começou a conviver mais com as pessoas da igreja. A gente foi para a Central, que era Batista Central lá de Belo Horizonte, que tinha essa visão de célula. Então, aproximava a gente mais, né? No fim de semana, a gente tinha amigos que a gente combinava de fazer coisas saudáveis, né? Ou coisas que nós estávamos interessados também em fazer. E aí, foi nesse processo. E aí, para batizar na Central, a gente precisava fazer um curso. E aí, a gente começou a fazer o curso, eles chamavam curso de batismo, não sei se é assim até hoje, mas eram uns 3 meses de curso, né, amor? A gente lia um livro, Uma Vida com Propósito, e a cada aula a gente era baseado nesse livro. E era muito legal. Então, a gente começou a caminhar nisso, começou a se envolver mais com pessoas com a mesma mentalidade que a gente, ou com o mesmo propósito que a gente estava na época. Nos batizamos, nos envolvemos mais na igreja, começamos a frequentar muito mais as células, a viver mais igreja, né? E aí acho que foi gradativo. E nessa época, eu tinha várias amigas que já estavam se casando. Se casaram novas, né? Então, esse assunto de ser uma coisa mais séria também começou a surgir no nosso relacionamento cedo. Que era uma coisa que no relacionamento com meus amigos que não eram da igreja, era uma coisa muito distante casar, né? Assim, não era uma coisa, na realidade, de uma pessoa de 20 e poucos anos estar pensando em casamento. Estavam pensando em festa, em tudo, né? De aproveitar a vida e tudo. Que não se aproveita, né? Dessa forma. Mas então a gente começou a conviver com pessoas que estavam casando. A gente foi em vários casamentos, né? Durante o nosso namoro. E aí surgiu esse assunto também. Poxa, o namoro, ele é feito
pra terminar. Ou ele termina pra acabar, ou ele termina pra casar. Tipo assim, o namoro, Sim, ele não... sim, exatamente. Sim. É essa fase do namoro. Então, a gente começou a entender que em poucos meses de namoro... Depois que a gente voltou, que a gente converteu, aí eu fazia estágio, o Guilherme fazia estágio, a gente começou a pensar que não, a gente quer casar. Porque era o assunto que tinha nas nossas rodas de amigos. Porque todos estavam casando. O meio que você tava era Exato. isso. Então, afloresceu esse desejo nosso, esse assunto que talvez estava adormecido ou distante. E aí, a gente começou com nossos salários de estágio. A gente abriu uma conta conjunta. Só eu e ele sabíamos, né? Porque eu acho que se a gente falasse para nossos pais, talvez eles falavam, calma aí, né? Tá muito Namorando ainda, cedo. né? Vai devagar. Não era nem Meu pai noivado, falaria né? assim, não vai não, ela vai pegar o seu dinheiro. Exato. Você tá doido? E aí a gente abriu uma conta conjunta segredo, assim. Na verdade, não era uma conta conjunta. Eu já tinha conta e eu, no Brasil, tinha, igual aqui, né? O Credit Savings. Aí na conta de poupança, que eles chamam no Brasil, né? Que seria o Savings. O Guilherme depositava na minha conta. Confia aí, Se ela pai. tivesse que sumir. Já era. Aí eu sabia onde ela morava. E aí a gente começou a juntar dinheiro desde o nosso primeiro ano de namoro, praticamente. Legal. Então a gente namorou 5. Então, desde o primeiro ano, a gente tinha ali, cada um, o Guilherme pagava algumas contas em casa, ou algumas contas dele, na verdade, né? Tipo, o celular dele. Eu não pagava nada. Então, meu dinheiro era todo para mim. Então, eu juntava ali um percentual, a gente colocava uma coisa justa para os dois, né? Assim, não era, vamos supor, R$100 os dois. Porque, às vezes, R$100 para o Guilherme pesava muito mais do que para mim, porque eu não tinha outras contas. Então, a gente colocava ali um valor. E, desde o início, a gente... esse assunto que é polêmico, né? E é delicado, para a gente nunca foi esse específico, né? Tem outros que podem não ser e para a gente foi. claro. Isso também pode ser uma das coisas que depois que vocês conheceram Jesus foi mudada, né? Eu Exato. acredito. A E, confiança e tal. e aí Lógico. a gente foi colocando ali e a gente falava, esse dinheiro aqui vai ser pra gente dar uma entrada numa casa, né? Porque no Brasil, normalmente não, né? A gente é muito caro, né? Aqui também, mas então a gente já juntava esse dinheiro pensando, vai ser pelo menos a entrada de um apartamento, a entrada de uma casa ali, a gente já tem um esforço ali juntado, né? Então a gente começou a juntar dinheiro e começou a ficar sério. Não começou a ficar sério, né? Já estava sério, mas a gente começou a ter propósito ali, porque o namoro ele é uma preparação, né? Assim, você conhece a Exato. pessoa. Tem uma amiga que fala que o divórcio ele começa no casamento, no namoro. No namoro. Então você sabe que a pessoa vai divorciar no namoro. Os Então, hábitos do namoro vêm pro casamento. Exatamente, né? você já conhece a pessoa ali, né? Então a gente começou a ter esse ato de confiança financeiro, né? Que poderia ter acabado com o nosso namoro ou não, porque eu gastava muito, comprava muita roupa. Como o dinheiro era só pra mim, como o dinheiro era só pra mim, eu gastava... Hoje é o Gui gastando na van. Vai lá na Vans e comprou um Vans por semana. Né? Mas é só na promo, né? E aí É só foi- na promoção. A Poliana não comprava na promoção, não, filho. O meu é só, tipo assim, 50% de desconto. E aí foi um passo de cada vez. A gente foi criando confiança e foi amadurecendo aos poucos. Então, assim, eu sempre... A minha família, tenho minhas primas todas, quase todas, namoraram, tipo, 10 anos. Uau. Muito tempo. E era, O Gui tipo olhava assim... pra isso aí. Não, olha. Esquece. E era 10 tipo assim, eu anos, falava, né? nossa, eu não quero namorar esse tempo todo, Quando- sabe? aqui, antes de eu converter, eu olhava e falava, tipo assim, 10 anos de boaça. Tranquilo aqui. 10 né, anos. Ué, você já tava com tudo que você queria, né? Praticamente, né? Tipo assim, não, tô tranquilaço aqui. Aí depois que eu me converti, eu falei, nu, 10 10 anos. Tô zoando. Sacanagem. Aí, tipo assim, eu não queria, isso era uma coisa que eu não queria. Mesmo estando... Mesmo antes de me converter, eu não queria ter esse tempo todo de namoro. Então, eu sempre falava com o Guilherme. Quando você for me pedir pra noivar, não é só pra... Porque, assim, querendo ou não, as pessoas às vezes só mudavam o status, né? Agora é noivo. Mas Aí ele ficava ficava lá noivo mais uns 3 anos. Eu falava sempre pro Guilherme, então, assim, quando você me pedir noivado, é porque a gente já tem a data, já tá muito planejado. Eu não quero ter viver isso, né? Eu de pedi a minha ser- esposa em noivado 24 horas antes da gente casar. O Samuca foi mais... Foi bem assim. Sério, A velho. festa já tava pronta. Mas foi já mesmo? tava- Foi. Eu não sabia dessa aí, Foi, não, a gente hein? organizou, porque a gente tava organizando tudo. A gente, à distância, né? Ah, é. Aí falando assim, ó, a gente tem que casar, né, pra trazer você pra cá. Só que, tipo assim, não tinha como eu pedir ela. Então, tipo assim, a festa já tava tudo pronta. Aí eu cheguei no Brasil, aí, tipo assim, eu levei ela pra sair, eu tava com a aliança no meu bolso. Eu não tava nem lembrando, velho. Aí eu falei com ela assim, ó, amor, No eu te Habib's. pedi em casamento. Tipo assim, Quente na rua, né? na pizzaria assim, de esquina, assim, sabe? Eu falei assim, amor, a gente vai casar amanhã, mas eu não te pedi em casamento ainda, não. Aí ela falou assim, é verdade, eu tô esperando você me pedir. Aí eu falei assim, então você quer casar comigo? Aí o Só Samuca... fala, não, né? Imagina. Não, aqui, aí o Samuca, velho.
pediu um hot dog assim na esquina. aliança veio Aí no a hot aliança dog. veio no hot dog assim, mano. No lugar do ovo de velho. codorna, assim, geralmente O cara que vem. jogou o hot dog na mesa aí, ó. Pede essa mulher aí. Pede essa mulher Cuidado. Mas aí foi isso. Aí a gente. E eu fazia muita questão de ser com minha família. E aí o Guilherme pegou em um Natal, um ano antes. A gente já tinha começado, a gente não era noivo ainda. Mas a gente já estava olhando quanto seria uma festa. Porque eu queria muito ter uma festa de casamento. Uhum. Sempre foi meu sonho. Sim. Minha família tem um hábito de comemorar tudo. Tipo assim, tudo eles fazem uma comemoração. Vamos supor, vai ter não sei o quê, vai todo mundo fazer um churrasco. vai todo Aniversário mundo do comemorar. cachorro. E eu tenho isso em mim. Tipo, até aqui, né, meu? Tudo eu gosto de comemorar, marcar, sabe? Tipo Isso assim, é bom. emprego novo, vamos sair pra comemorar. Ou então faz um jantar pra comemorar. Alguma coisa tem que ter. E aí nunca tive vontade de ter um jantar. Eu sou muito tímida, assim, né? Um jantar de noivado, fazer um evento para falar para as pessoas que eu ia ficar noiva. Eu falo com ele, eu só quero que estejam os meus pais, os seus pais. Minha família. E aí ele me pediu no Natal, tipo assim, estaria toda a minha família. E foi isso, um ano antes. A gente já tinha Economizei saído. no presente de Natal. Foi mó bom, mano. Junto Foi mó tudo, bom. Tipo coisa assim, só, né? não gastei com festa. A família dela toda Já tava tava lá. comida lá e Minha tudo. família... tipo assim, não gastei Precisou com comida. viajar. Não precisei de viajar. Minha família tava lá também. Tipo assim, foi muito bom, velho. Mas Não, uma pergunta. presente. Algum parênteses que você tem pra adicionar na história? Eu Falar contei assim. algo errado. Não, por enquanto tá certo. Vamos continuar aí, vamos na pegada E aí aí. foi isso, a gente mudou nossos hábitos, mudou nossas amizades, mudou os lugares que a gente frequentava. Eu, mulher, particularmente, mudei a forma de me vestir, né? Porque a gente veste igual todas as pessoas se vestem, né? Assim, as pessoas Sim, acham claro. que elas são livres quando estão no mundo, né? Sim. Mas, na verdade, a gente vive uma prisão sem saber. Porque Exatamente. você precisa beber para se divertir, senão você não está no meio. Uma falsa Você precisa liberdade. viver, se vestir da forma com que todas as pessoas estão se vestindo, porque você não se encaixa ali. Você precisa ter o que as pessoas têm, porque senão você não está inserido ali no meio. Então, assim, É sempre alguma coisa que você precisa pra complementar a sua exato, felicidade, né? exato. Exato. Então, assim, a gente. Essa falsa liberdade que as pessoas acham que tem, que era o que eu achava que eu tinha, eu achava que eu era super livre ali, que a igreja iria me prender de todas as formas. E uma coisa que sempre falavam na célula, que a Fernandinha sempre falava, isso sempre me marcou muito, era que ela falava: o que é pecado. Uma vez o Guilherme fez uma pergunta para ela sobre se era pecado ou não, esse negócio de barman, e ela respondeu para ele dessa forma: olha. O Espírito Santo que vai colocar no seu coração que se é pecado ou não. Mas se você tá com a dúvida se tá errado ou não, às vezes é o Espírito Santo já te incomodando. Então, ela tipo assim, nesse caso, eu sempre achava uma forma muito sábia de quando as pessoas me perguntam também: você acha que eu tô pecando fazendo isso? Eu falo, cara, pode ser pecado para você. Óbvio, né? Existem coisas que não são indiscutíveis, né? Mas às vezes uma atitude ou alguma coisa assim. Eu acho que você tem que perguntar ao Espírito Santo, que às vezes o que é pecado para às vezes assistir televisão é pecado para uma pessoa. Exato. Então, a gente mudou completamente de tudo, forma de falar, aonde ir, tudo. Tipo, Só Por completo. um momento cultura aqui, né? Voltando a esse negócio da liberdade que a Poliana falou, cara. Tem um filósofo alemão, Immanuel Kant. Começou. Fala. Mas é sério, um momento cultura aqui, cara. Fala aí. Que ele fala que a verdadeira liberdade não é você fazer aquilo que a sua carne deseja e tudo mais, né, cara? Porque a partir do momento que você faz tudo aquilo que a sua carne deseja, você não tem liberdade Não tem nenhuma. liberdade. Porque você tá sendo controlado. Você está sendo prisioneiro dos seus desejos, entendeu? exato. Você é prisioneiro dos seus desejos. E Então, assim, pode falar. falando disso, a Poli aqui já deu uma palavra que você usava droga e tal. Então você meio que vivia nessa falsa liberdade, né? Sim. E como é que era a sua vida assim, antes de conhecer Cristo e como que ela mudou, né? E conta pra nós como foi essa mudança. O que você sentiu ali quando você falou, pô, eu preciso aceitar Jesus e tal? Foi ali no retiro, né? Foi nesse retiro, cara. Eu acho que assim, eu não posso começar a falar disso sem lembrar assim, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. É claro que tiveram várias pessoas que sempre oraram por mim e tudo. A Fernandinha mesmo, que era minha chefe e acabou virando uma baita amiga e tudo, entre outros. Mas o Espírito Santo, ele me veio à memória disso, sabe? Porque a minha bisavó era crente, a minha avó a minha mãe e assim, cara,
eu tenho certeza que elas sempre oraram por mim, Com assim certeza. como sempre oraram para todos os outros Sim. membros da Com família, certeza. sabe? Então, eu Tem um vejo... poder na oração de vó, né, mano? Ô, rapaz. Ô, rapaz. A gente que o diga, né, velho? A gente que o diga. né? Ô, rapaz, matriarca. Nossa, velho. Se não fosse a minha avó também. É, eu não estaria velho. aqui. Então, tipo assim, minha mãe, minha avó, minha bisavó, certeza que eles sempre oraram por mim. E se hoje eu tô aqui servindo ao Senhor e tudo, pela misericórdia dele, claro, mas é resposta de oração também Resposta delas. de oração. É resposta de oração delas. Então tem que agradecer muito a elas, cara. Mas aí falando de mim, eu comecei a usar droga na minha adolescência, né? Mas Por causa de influência também? com certeza. Sempre, Por causa né? de sempre Sempre por começa causa, assim, né? por causa de influência, cara. Existe sempre aquela pulga atrás da orelha de todo mundo, né? Pra poder usar droga e tudo mais. Chegou a ser, tipo assim, não é dependente, mas querer usar o tempo todo ou não? Só Eu usava usava quando você todo... tava com os amigos? Não, eu usava todo dia. Todo eu dia. usava todo dia. Já entrei em favela para poder buscar droga e tudo mais. Já teve vezes que eu entrei em favela para poder buscar droga, não tinha a droga que eu queria. Daí os caras me ofereceram outra droga, só que eu não peguei, fui embora. Caraca. E assim começa, né? Assim que você vai entrando num Sim, buraco maior, sim. né, cara? É o que o Marcelão falou, né? Ele falou assim, é um abismo Exatamente. atrás de outro, né? É. Você vai... Um abismo puxa o outro. Você chega lá, você tá afim de usar aquela, velho. Aí o cara não tem, o cara não, tenho essa. Às vezes você tá bêbado, você tá, sei lá, alterado, velho. Você fala, não, então manda Vai essa aí essa aí pra mesmo. dentro e entendeu? Aí vai. Acaba virando escravo. Aí já era, aí já era. Mas, eu usava todo dia. Mas assim, Deus teve muita misericórdia da minha vida e eu sou muito grato porque a partir do momento que eu decidi parar de usar droga, eu não tive crise de abstinência, não tive nada, cara. Foi algo muito natural, assim, sabe? Eu teve alguns dias, assim, realmente, que eu fiquei afim e tudo, mas não era uma coisa incontrolável, Certo. sabe? Era algo administrável, tranquilo, entendeu? E hoje eu sou um ferrenho opositor às drogas. Eu sou Glória um a Deus. ferrenho opositor mesmo. Glória a Deus. Uma pessoa vem discutir de legalização perto de mim, meu amigo. Se prepara que você vai ouvir. Mas... e aí, os meus amigos, né? Eu usava muito com os meus amigos e tudo. Mas glória a Deus, Deus me livrou disso, né? Jesus me livrou disso. Eu comecei a trabalhar lá na loja da Fernandinha, cara, e, cara, todo dia, mano, ela martelando na minha cabeça o negócio de Jesus, todo dia. todo influencia, dia. né, mano? Isso influencia, porque acontece isso muito com a gente. É no Nosso trabalho e tal, sabe? O nosso patrão, ele falou, né, que ele falava muito palavrão quando ele trabalhava Aham. com outras pessoas e tal. E a esposa... E a gente vai pro trabalho escutando louvor, a gente volta escutando louvor. Então, tipo assim, ele já foi de igreja antes e tal, mas hoje não é mais. E a esposa dele um dia falou assim, você tá falando menos palavrão. Acho que esses meninos aí estão te ensinando. Ó, né? glória a Deus. Então, e só que quem trabalha com ele é só eu e o Samuca, Aham. entendeu? Então a gente escuta muitos testemunhos assim e, cara, eu acho que isso não tem preço. Velho. Não, gente glória a tem Deus. o outro rapaz também que trabalha com a gente agora, né? O Nicolau. Exatamente. A gente, tipo assim, apesar de a gente brincar muito e tal, mas a gente fala de Jesus pra ele também. Ele falou assim, ele até falou com a gente que tem uma rejeição com a religião, né? Sim. Ele falou assim, eu não gosto muito de igreja e tal. Mas, assim, a gente sempre fala com ele, esse final de semana tem culto lá e tal. Aham. Aí ontem, né, antes de começar o trabalho, ele teve um episódio dessa semana que ele sofreu muito no trabalho, ele chorou, foi embora pra casa chorando, porque, assim, é pesado o trabalho. É pesado o trabalho. Mentalmente falando assim, a gente Aham. tem que estar preparado. Aí, ontem, a gente estava trabalhando, ele falou assim, cara, eu não sei o que é, mas hoje eu tô me sentindo muito bem. Glória Eu fiz a uma Deus. oração antes de começar Ah, o que trabalho. bênção. Eu tava orando. E por incrível que pareça, eu tô muito bem. Aí eu falei assim, caraca, cara, o moleque falou assim que não tinha maior rejeição com o Aham. evangelho e disse que fez uma oração antes de começar o trabalho e tá se sentindo muito bem, velho. Aí a gente vê a importância que a isso. gente tem, né, Né? de pregar o evangelho. Às vezes a gente acha que não tá fazendo efeito, Sim. mas a galera guarda ali, né? É uma A palavra parada tem que- poder. E às vezes é alguém. Você planta
e outra pessoa que vai regar. Exato. Tem muito isso. A Exatamente. gente fala do Exato. evangelho para várias pessoas e você acha, nossa, morreu ali, a pessoa não quer. Aí, 3 anos depois, você vê a pessoa cristã. Às vezes, pode não ser a sua semente, mas pode ser que você semeou Você tem ali. uma parte, né? E a pessoa chegou, tá vivendo uma outra coisa, lembrou daquilo que você falou, e ela tá convivendo com outras pessoas. E outras pessoas estão ali regando e plantando, e, tipo assim, plantando e florescendo, sabe? Às vezes a gente acha que não tem poder, né? Ou o que a gente tá fazendo é à toa, não é em vão. É. Sempre vai ter alguém para plantar, para regar e para colher. Exato. É, Exatamente. E assim, depois que você converte, depois que Jesus te converte, né, cara, você entende, sabe? As pessoas que, por exemplo, no caso da Fernandinha, a Babi também, eu falei mais da Fernandinha porque ela era líder da célula, mas a Babi também, a gente passava algumas horas juntos lá e tudo, ela também sempre falava comigo. Depois que você conhece o evangelho, você entende por que as pessoas martelam tanto, velho. Exatamente. Porque é muito bom, cara. É muito bom, velho. Você quer, velho, falar pras pessoas, sabe? Você quer... É até egoísmo se a gente não falar, né? Exatamente. Porque eu vi um Reels no Instagram, o cara falando, sabe por que o crente é chato? Porque seria injusto eu não te falar da melhor escolha que você pode fazer na vida, que é a Exatamente. sua salvação. A gente tem o Entendeu? que as pessoas procuram, mano. Exato. É simplesmente isso. brother. Tem o Exatamente. vazio O vazio, delas ali, tá presente no Exatamente. não Por isso que a gente aceitar é chato, a gente é chato mesmo, mas a gente vai continuar falando. Vai falar mesmo. Vai falar de Jesus pra você mesmo. Se achar ruim, não vai falar mais Mas ainda. E eu vou te falar um Bíblia, negócio, não sei. velho. Você pode escapar de mim, meu amigo, mas você não escapa das minhas orações, brother. Exatamente, exatamente. Mas aqui, Gui, conta pra nós, até para os jovens, né, ter uma referência de como é a vida sem Jesus, usando droga e tal. Tipo assim, glória a Deus, eu nunca usei, porque eu sempre guardei tudo aquilo que a avó me ensinou também, que ela, né, cresci num lar cristão. Nunca cheguei a me envolver com isso, então não posso falar muito. Mas o Marcelão teve aqui, ele falou pra gente também. Sim. E assim, às vezes é difícil pra galera colocar na cabeça, conta o seu testemunho também, tipo assim, pra juventude saber que não vale a pena esse negócio. Esse negócio, cara, é bem complicado mesmo, porque primeiro você não sabe como é que seu corpo vai reagir, né? Porque cada pessoa é de uma forma. Você começa na bebida, tem gente que consegue largar a bebida, tem gente que consegue se controlar na bebida e tem gente que não consegue. Depois você passa por uma droga um pouco mais pesada. Às vezes até mesmo um cigarro. Aí depois você vai passando maconha, cocaína, enfim, algumas drogas sintéticas e tudo mais. E aí, cara, você nunca sabe como é que seu corpo vai reagir. Esse eu acho que é a primícia, sabe? Então, você vai experimentar alguma coisa, você vai ficar alterado e tudo mais. Sim. E você não sabe o que você vai encontrar dali pra frente na noite. Por exemplo, você tá na noite ali, bebendo com seus amigos e tudo mais. Cara, você não sabe o que vai acontecer ali da porta pra fora. Às vezes, da porta pra fora ali, de uma balada que você tá, alguma coisa assim, cara, alguém pode mexer com você, alguma coisa assim, dar aquele estopinho assim, cara, e você brigou com o cara pegou, sacou uma arma, te matou, acabou sua vida. Quando você tá sob o efeito da droga, tipo assim, você não é você, tipo, tá ligado? Não é, cara. Você não não tem é. o controle 100% de você. Não, né? não, Tá ligado? não, cara. Tanto que você vê aí diversos... às vezes você vê até uns vídeos de humor, uns negócios assim, cara. Eu sob efeito de bebida. Aí, tipo assim, o cara vira o Sim, Superman, né, brother? sim. Entendeu? Às vezes eu acredito que às vezes é até uma questão, sei lá, velho, mas é muito espiritual, uma questão, tipo, parece que a pessoa tá possessa por alguma coisa. Exatamente. Ela tá fora de si. Ela Muda tá fora tudo, de né? si, cara. Ela tá fora de Quem si. tá Ali, bêbado, cara, quem tá... exatamente. Ali, né? naquele momento, falando do lado espiritual, você não tá cultuando a Deus, cara. Não tá. Não tem Não tá. como. Você não tá cultuando a Você Deus nem- ali, naquele momento em que você tá bêbado, que você tá usando droga e tudo mais, cara, você não tá fazendo uma coisa pra Deus. É. Exatamente. Entendeu? Você tá adorando a outro Deus ali, cara. Então. E eu acho que você pensa só em fazer coisa errada também. Tipo assim, eu já cara. fui de beber bastante também. Só. Já fiquei bêbado demais já. E no momento que você tá assim, ruim ali, velho, você só quer fazer coisa errada. Você só quer pensar em fazer coisa errada. Você só quer fazer aquilo O que sua vier carne na sua quer. frente de Exato. errado, você vai querer fazer. Exato. Você só entendeu? quer fazer aquilo que sua carne tá querendo É. fazer, entendeu?
é o ápice da carne ali. Ela toma controle E já era. acabou, E já entendeu? era. Você fica... É bem complicado. E assim, e você acaba que você fica pensando todo dia nisso, sabe? Pô, beleza. E sempre Passei. tem que ser um pouco pior. Tipo assim, É. você ficou ruim numa festa? Não, na próxima. É o que eu A falei. gente vai que a pro galera pré. fala, É o que eu falei né? do Não dá Marcelão, pra beber vou só na chapar. festa. Tem que ser um pré. Aí na próxima é um pré, um Exato. festa e um pós. É o que eu falei com o Exatamente. Marcelão. A gente tem a questão tem no nosso limite. corpo, cientificamente falando, Sim. sem pagar de nerd, tá? Mas Mandei, tem a mandei. questão que você já sabe da dopamina. Sim. Né? Nós temos os nossos níveis de dopamina e cada vez que a gente se acostuma com o nível, a gente quer mais. Né? É a questão para qualquer vício que a gente tem. Pornografia, Sim. tipo, a pessoa come muito também, Comida, eu ia falar isso ela agora. quer cada vez mais. Drogas, mesma coisa. Então, você se acostumou com a droga, você quer uma mais forte. Você bebeu Sim. hoje muito, para você aquilo já vai virar algo comum, você já quer algo mais forte. Não te satisfaz mais, né? Eu velho? conheço pessoas que tem meu primo, por exemplo, ele tá lá em casa, mas a gente sempre conversa sobre isso, eu sempre falo com ele, cara, você tem que mudar isso, porque o cara toma uma garrafa de uísque sozinho e não fica bêbado, velho. Pois Então, é. assim, O onde corpo você já vai viu isso, né? acostumando, né? Então, Vai- assim, ele fala, cara, eu tenho que tomar três garrafas de uísque pra eu conseguir ficar muito bêbado. É. Tipo assim, pra conseguir, ele quer ficar bêbado. É aquela Aham, questão que a gente aham. falou. É porque eu vejo Ele quer ficar mais eu bêbado. vejo os amigos também que frequentam festa e tal, os caras falam, velho, vamos beber agora, porque nós já tem que chegar lá bêbado. É, tipo assim, os caras é tipo querem isso. ficar bêbado. É, Essa é a tá questão, ligado? né? Aham. E- Você sempre quer mais, bro. Aí, assim, você passou a noite inteira, você acorda de manhã, a galera, tipo, você já. Cara, não dá pra você virar e falar, tipo assim, que a culpa é só dos outros, mano. Não, Porque claro que você não, chega claro de que manhã. não. Isso aí também eu acho egoísmo. Eu acho até egoísmo. egoísmo. Você virar e falar assim, não, a galera fica me chamando. Não, brother. É você, parceiro. Você também, mano. Você- Assume a No final responsabilidade. das contas, a decisão é sua. Exatamente, É sua. assume sua responsabilidade aí, mano. Você Aham. também, na época que você tá lá no mundão e tal, não sei o quê, mano, você também manda pros caras, velho. Ô, É, vamos fazer exatamente. isso, ou vamos fazer aquilo, ou vamos chapar dessa E eu forma. acho que o diabo é muito sutil. Eu falo isso muito com as meninas quando a gente lê o curso. Uhum. Porque, às vezes, quando a gente é novo, a gente acha que a gente é muito forte, né? Uhum. E aí fala, eu ando com pessoas que usam droga, eu ando com pessoas que bebem, que vão em festa, mas eu não faço isso, não. Tipo assim, são as pessoas que fazem. Uma hora ou outra faz. Engano seu, porque o diabo é muito astuto, ele sabe É. aonde vai te pegar, mas aí você não faz isso aqui. Mas aí você fica chateado porque terminou um namoro, porque você foi mal na escola, Uhum. ou porque sua mãe brigou com você, aconteceu uma situação na sua casa. Aí o que o diabo vai colocar na sua mente? Vai lá. Seus amigos são felizes, chama eles, porque, igual eu falava com as meninas, eu não lembro de algum amigo ou de alguma amiga virar e ficar assim, usa essa droga aqui, toma esse doce aqui pra você se divertir Eles não mais na fazem festa. isso, né? Tipo assim, é sutil, de repente você fala, deixa eu tomar um também, me dá um. É você que fala. E às Que vezes, gera a mano. curiosidade. E às vezes, mano, tipo assim, agora, Poliano falando isso aqui, me veio à mente, teve algumas vezes que eu lembro de, tipo assim, flashes, né? Sei lá, às vezes eu já tava muito chapado, aí tipo, um brother meu tava chapando com alguma outra coisa, aí eu chegava pra ele, me dá aí um pouco e tal. Ele, não, que isso, velho, você já tá muito assim e tal. Eu falei, não, de boa. Aí o cara pegava e me dava, velho, sabe? Então, tipo assim, o cara dá aquela primeira assim, não, mas, tipo... Não, e quando Bora. você já percebeu que quando você vai começar, quando você é introduzido, sempre é de graça, né? Todo mundo- todo de mundo graça, oferece a galera de graça. fica meio assim, né? Não Exatamente, faz exatamente. isso, Mas vai, no fundo, vai. né, eles querem que você use. Então, querem tipo que assim, você- eu acho que o diabo é muito astuto nesse exatamente. ponto. E acho que com quem você anda, o que você frequenta, o que você alimenta a sua mente, alimenta os seus pensamentos, se não for algo bom, alguma hora esse algo ruim vai florescer. É o que eu falo, tipo assim, ao invés dos jovens, que eu falo muito lá na EBD também, que eu dou aula, você não vai ir lá pra balada com seus amigos pra tentar influenciar eles. Porque você tá num ambiente Exato. que você é o único que tá lá, que provavelmente é cristão e tá querendo fazer alguma coisa. Por que você não traz eles pra sua realidade? Eu Entendeu? falo acho isso com a Camila e com o Felipe, Aham. uma vez. Eu falei, cara, assim, se Deus mandar, é outros 500, né? Outros 500, Mas Exatamente. o porque caso existe eu evangelização sempre gostei nisso, de festa, sempre gostei dessas coisas. É. Então, Poliana, eu não vou... Porque existem pessoas que vão num carnaval evangelizar, que vão na festa evangelizar. Isso aí é legal que você Eu fazer em vou. grupo, uma parada assim, Exato, vamos todo mundo exato. Eu não junto. vou, A porque gente E eu tá acredito forte no ali. poder disso também. Sim. Eu não me candidataria pra ir, porque é uma coisa, porque eu sei, como eu gosto, Aham. é uma coisa assim, da minha carne, eu vou lá pra evangelizar, é só se Deus mandar mesmo, porque ali eu Exatamente. sei que é onde é meu ponto Seu ponto fraco.
fraco. vamos supor. Então vai tocar uma musiquinha, aí eu, opa, lembrei. Aham. Sabe? Tipo assim, não é porque eu tô na igreja que eu sigo ali, que eu não vou ter minhas tentações, que eu não vou ter meus Sim. momentos de fraqueza. Então, assim, a gente também tem que ser sábio em aonde evangelizar, porque eu acho que, pelo menos era um erro meu, poxa, encontrei Cristo. Agora eu vou lá nas minhas amigas, tipo assim, não tem problema eu ir pro bar com elas, porque agora eu não bebo mais. Uhum. Aí, pedi um drink novo. Deixa eu experimentar. Deixa eu ver isso aí, né? Tipo assim, é um lugar que eu sei que eu sou fraca, eu não vou. É igual, sei lá, Exatamente. homens que têm problema, casados que têm problema com fidelidade. Cara, o cara vai ficar vendo o que no Instagram? Vai conviver em que lugar, em que situação? Exato. As amigas da esposa dele ou os lugares que ele Exato. frequenta são como que as pessoas estão se vestindo. Porque às vezes ele é um Exatamente. gatilho pra pessoa. E é uma coisa também do casal que tá fora da presença de Deus também. Que às vezes Exato. fala assim, a gente tá Exatamente. praticando relações e tal. Pô, mas por que você vai pra um quarto e ficar sozinho com a sua namorada? Eu e o Guilherme, depois que a gente converteu, a gente fez um voto uma época que a gente nem se beijava, né, amor? A gente teve uma... Porque, tipo, não tem como, gente. É Sim, carnal. Não tem como. Então a gente fez uma época que como se fosse uma corte. Mas se não fosse dessa forma, a gente não queria pecar. Exatamente. Porque a gente viu que a gente caía no pecado, às vezes, de outras formas. Uhum. Então, assim, precisa olhar. Não, então, beleza, vamos não sair mais sozinho. Vamos não ficar sozinho. Chega uma hora que fala, não, gente, não dá. Eu acho que Porque tem mínimas a carne é coisas. fraca. Mínimas coisas que O você Espírito vai em um Santo lugar. fala. É tipo assim, o Espírito Santo, mas tem uma coisa que. Tem mínimas coisas que você vai em um lugar que dá gatilho em você. Tipo assim. Com certeza. Exato. Você fala assim, igual você falou do carnaval. Você vai lá no carnaval, Tipo assim, não vai uma coisa que eu evangelizar. ia, mas vamos supor, Mas você sai de lá com pelo menos um gatilho do passado, assim, nossa. Aí você começa a pensar você vê, naquilo. sei lá, uma pessoa... E E Véi, não tem quem fala, cara, tipo assim, não, mas você tem que estar forte espiritualmente. Mas a é gente que- não brinca Mas com a tem carne. gente, mas tem entendeu? A gente que não tem brinca. chamado. Sim. Vamos supor, tem Exatamente. ex-drogados que vão ali Sim. e Eu acho interessante fazer isso em Poliana, grupo. hoje, se Deus não me mandar, é uma Aham. coisa que eu não iria. Mas existem pessoas que foram chamadas, que às vezes a sua cicatriz é para curar outras Isso, pessoas, né? Exato. Sim. A gente tem muito poder. Às vezes a gente vivenciou, igual a gente vivenciou um relacionamento antes de Cristo, depois de Cristo. A gente vivenciou um mundo ruim, tipo, de drogas. Então, eu posso usar do meu testemunho para que outras jovens, outras Exato. crianças não passem por isso. É diferente de eu ter que ir lá e, às vezes, conviver com as pessoas. Pode ser que eu nem seja forte o suficiente ainda. Ou então, eu preciso ter sabedoria. Cristo precisa trabalhar no meu coração para eu ter certeza. Não, eu sei que hoje eu sou forte, que eu posso ir, não tem problema nenhum. Mas as pessoas precisam ter sabedoria, porque, às vezes, a gente tá muito ali na emoção, acabei de converter, quero levar todo mundo, vou conseguir conviver com minhas amigas. E quantas vezes no início que eu converti com minhas amigas, eu ia pro bar e achava que nem bebê, e chegava, eu também só Exatamente. E é um ponto que vocês falaram que eu acho que a parte da conversão, que eu Precisa achei ter muito se fortalecido. interessante, que foi vocês dois tiveram sabedoria quando vocês se converteram, entendeu? Você teve a sabedoria, a Poli teve a sabedoria. É uma coisa que eu acho que os casais deveriam ter, quem tá no mundo, né? Quem tá aí vivendo um relacionamento desse jeito, veio pra igreja, se converteu, tem a sabedoria, certo? Para falar assim, Sim. não vamos fazer isso. Tenta identificar onde que tá os pontos, né? O que você diria para esse casal que tá assim no mundo, que quer mudar, que quer fazer isso? Cara, você tem que aprender com pessoas que têm mais experiência que você, cara. A conversão de Paulo mesmo é dessa forma, né? Paulo, ele examinava todas as escrituras, ele sabia muito das escrituras, mas perseguia cristão e tudo mais. Até que teve um encontro com Jesus Cristo e tudo. E depois que ele foi curado lá da cegueira temporária dele, ele ainda permaneceu alguns dias com os discípulos. Antes de sair para poder pregar, para poder, né? Então, ele ficou ali, cara, aprendendo. Quanto tempo ele aprendeu, né, cara? Exato. Ficou muito Ele tempo ficou aprendendo. ali um tempo aprendendo, cara. Então, assim, pro casal que se converte e tudo mais, cara, vai buscar aprender, cara. Mudar a realidade também. Exato. porque É uma coisa que vocês fizeram, né? Mudar a realidade. Exatamente. Eu acho Paulo que mudou a realidade dele Aham. totalmente e tudo mais. Então, assim, busca aprender, cara. Vai ali. Com quem que Paulo foi aprender? Com os discípulos. Pô, os discípulos, assim, né, cara, com Jesus, né? Exatamente. Conheciam pra caramba de Jesus. Então, Eu acho que o principal é querer amar Jesus mais do que... Porque quando Exato. a qualquer gente coisa, né? Isso é a tá num primeira coisa. relacionamento, a gente acha que o outro tem que te amar mais que tudo, né? E você tem que amar a outra pessoa e você vive numa bolha. Tanto que a gente, no Brasil, né? A gente brincava quando as pessoas começavam a namorar, some do grupo de amigos, porque agora a pessoa só vê a outra.
nada errado disso. Tipo assim, você quer estar junto com a pessoa, você é uma pessoa, nada de errado. Mas a pessoa tem que entender que o amor dela tem que ser por Cristo. Amar Antes Cristo do primeiro, outro, né? antes do Sim. seu relacionamento, antes Sim. do outro. Sim. E se ela conseguir entender isso e viver isso, os outros pecados, você sabe, a gente lança para Cristo. O fardo de Deus é leve. Né? Ele fala isso na Exatamente. palavra dele. É. Então, assim, é colocar e ele vai trazendo para essa sabedoria. Tipo assim, olha, vai trazendo clareza, né? Nas atitudes, na onde não ir. Às vezes, não numa forma, nossa, muito sobrenatural isso. Deus vai falar. Não, mas às vezes alguém vai te falar uma coisa, você nem tá perguntando, alguém fala, É. você acha que é legal você estar Cara, assim? Uma coisa que é Usa importante, pessoas, cara, é tipo assim, é porque às vezes as pessoas ficam nessa aí de sobrenatural, de milagres Ah, eu e não tudo escuto mais. Deus. Cara, Profecia. É. Eu não mano, gosto. se você limitar a Deus só a isso, meu Mano, amigo, eu sou bem jamais. estreito com me em relação ajuda a isso. aí, né? cara. Me ajuda aí, É. cara. Tipo assim, você vai. Ah, não vou tomar um remédio porque Deus vai me curar. Cara, deixa eu te falar um negócio. Pelo Fê. amor de Você Deus. está apequenando Deus, querendo que ele faça apenas milagres na sua vida. Mas deixa eu falar, deixa eu parar pra pensar num negócio, cara. Olha o tamanho do milagre que Deus fez. Ele te fez nascer nessa época do mundo. Ele guiou a humanidade para poder pesquisar um remédio. Ele deu Exatamente. inteligência para a humanidade pesquisar um remédio, criar um remédio. Ele te deu acesso ao remédio. E você tá querendo que ele opere um milagre. Isso já não é um milagre, meu amigo? Me ajuda Por aí, si velho. só. Por si só, isso Por já si não é um só. milagre? Acho que a Me pessoa ajuda tem que ter aí. discernimento. Com né, certeza. velho? Existem Discernimento. realmente, existem coisas realmente espirituais que realmente devem- pertencem a Deus. que mas, realmente é dessa forma, Mistérios é tratado dessa forma mesmo. Mas, cara, existem coisas físicas que Deus pode operar um milagre da noite pro dia, porque ele pode tudo. Mas, se ele quiser usar um remédio, amigo... Cara, às vezes ele tá querendo... Deixa eu te falar um negócio. Às vezes ele tá querendo que você vá até o médico... Você é cristão. Às vezes ele tá querendo que você tome o remédio, que você vá até o médico pra você converter o médico. Converter o médico não, né? Exatamente. Mas você falar de Jesus pro médico, cara. Exatamente. Se eu começar a orar pelo seu médico ali, amigo. Entendeu? Aprender a enxergar Jesus nessas coisas. cara. Exato. Eu acho que nesse ponto dos jovens, primeiro, se puder, cuidado com as companhias. A gente acha que a gente é forte. A gente acha que nossa mãe, nosso Exato. pai, nossa avó não sabe de nada. Sabe de nada. Nossa, eles têm toda a razão, cara. Mano, e faz todo Eles têm sentido. toda a razão. Depois de certa idade que você vê, né, velho? Véi, sabe o que eu razão. pensava? Eu falava, velho, acho que minha avó tem visão, ela tem uma bola de cristal, mas não é, velho. Aquela de 80 e tantos anos, ela já passou por A gente esse é novo, a gente véi. acha que a gente é dono do mundo, que a gente pode tudo, que todos os nossos amigos fazem porque eu não faço. Nunca aconteceu nada de ruim com eles. O pai do fulano deixa, a mãe do fulano deixa. Então não tem nada a ver. Tem sim. Eu acho que a gente precisa ser criado dentro da igreja. A gente precisa Sim. entender o que Com Deus certeza. quer, os propósitos de Deus. E se você está num lugar que não está cultuando a Deus, se você está numa roda de conversa em que não é para a glória de Deus e que aquela conversa ali não edifica, gente, se você não está de um lado, você está do outro. Sim. Exatamente. Tem uma figurinha, eu lembro que era vamos supor, a pessoa está em cima do muro, aí tá a figura, tipo, do homem bom e do homem ruim de um lado, né? E o homem bom tá toda hora chamando, tipo assim, Eu vem já- pra esse já vi lado. essa. E o homem ruim do outro lado, tranquilinho, Caladão. sentado na praia. Continua. Aí a pessoa em cima do muro fala... "Ó, o homem bom tá me chamando e você aqui não vai fazer nada?" Ele fala, em cima do muro já é meu, né, meu amigo? É. Então, tipo Exatamente. assim, Já tá Não tem nele. meio termo, velho. Não tem Então, meio se termo. você não anda tá- com Deus. Exato. ou- Então, se você não tá ali vivendo com pessoas que estão edificando a Deus, se sua vida não está edificando a Deus, se sua conversa não edifica a Deus, se o meio que você tá, se a roda de conversa que você tá não muda porque você chegou, porque falou, opa, não vamos falar disso não porque o Samuca tá aqui, ele não gosta. Você não tá impondo respeito para ninguém, Não, você exato, não não. está sendo luz ali, você não está sendo sal ali naquele meio. Sim. Então, ou seja, ele não é um lugar ou para você estar, ou é um lugar que você precisa entender, que você precisa se fortalecer e começar a ter outras estratégias. Exatamente. Falando do antes e o depois do seu relacionamento com a Poli, como que foi a sua visão? Porque você tinha uma visão das mulheres antes e depois que vocês começaram, que vocês se converteram e tal, Aham. cara, como que mudou a sua visão? Tipo assim, como homem, de enxergar as mulheres. Como que foi isso? Como que você enxergava Cara, a mulher antes? você começa a enxergar como pessoa, né? Aham. Pessoa, cara. Porque antes, você, Que é mais um objeto quando você tá no... assim, é pessoa, normal. Porque antes você tá no mundo, assim, né? Você olha e tal, e você sente atração e tudo. Uhum.
Mas são pessoas normais, entendeu? Não é um objeto que tá ali para ser usado e tudo. E às vezes, assim, até o contrário também, né? A mulher enxerga o homem dessa forma e tal. Mas é mais comum um homem fazer isso. Sim. Mas você começa a enxergar uma pessoa normal, cara. E você tem que respeitar, entendeu? Você tem Você que... começou a entender os princípios de um homem. Você começa a entender exatamente. Você enxergava uma coisa... Como que você pensava assim, sou homem, tem que fazer... Porque a Bíblia fala que o homem tem que fazer uma coisa e o mundo fala que a gente tem que fazer totalmente o oposto. Exato, assim... Como é que era isso? Você acaba ficando naquela de... Não, vamos dividir responsabilidade, responsabilidade disso e daquilo e tal, não sei o quê. Mas tem coisa que a responsabilidade é toda sua, cara. Você tem que assumir, entendeu? Por exemplo, às vezes, é claro, óbvio, que eu preciso da oração da Poliana e tudo, eu preciso dela, o mesmo propósito que eu, óbvio. Mas hoje eu tenho total discernimento de que a responsabilidade da minha casa é minha. Entendeu? Então, se a minha casa fracassar espiritualmente, a responsabilidade é minha. Entendeu? Eu que deveria ter dobrado o joelho e orado mais. Eu que deveria ter jejuado mais e tudo. Porque hoje em dia eu vejo que alguns homens, não são todos, mas alguns deles, eles vão empurrando a culpa, sabe? Meu casamento acabou, não, mas é porque minha esposa era difícil demais. Nossa, não dava, e não sei o quê. Não, expulsei meu filho de casa porque meu filho, pelo amor de Deus, nele, não, menino complicado e tudo. Não, peraí, velho. Eu acho que a gente vive em uma geração que os homens estão sendo ensinados a não serem homens mais, né? Tipo isso, Tipo isso, assim, cara, os princípios. tipo Não tô falando E nem as de mulheres sexualidade. a serem... E as mulheres homens. A serem homens. cara. A mulher Não, tomando... hoje a juventude, pra você ser homem, você tem que sair pegando várias, né? Então eu Lá sempre falo... também, o Guilherme também. Não, Eu não sei antes... por quê, ele tá tímido, né, pra falar. O Samuca já tentou falar 2 vezes a mesma pergunta. Não, antes era número, né, velho? Antes era número, né? Quanto mais, melhor, velho. Mas aqui, Gui, vocês já começaram não sendo cristão, um relacionamento, né? Antes de conhecer Cristo. E depois, conhecendo Cristo. E a gente sabe que quando você começa a seguir o Senhor, você tem regras, você tem, né? Sim. E tipo assim, como que é você começar um relacionamento sem Cristo, né? Sem princípios, você tendo essa liberdade, né? Falsa liberdade. E depois você tem que seguir os princípios. Qual que é a diferença e quão difícil foi para mudar? Para a galera hoje em dia, para a juventude ver hoje em dia, quão importante é começar já certo, né? Já começar com o princípio, começar seguindo o Senhor. Fala para nós a diferença, tipo assim, foi difícil para vocês? Foi difícil, sim, porque a gente tem 2 leões dentro da gente, né? A gente tem o espírito e tem a carne. Aquele que tiver mais forte é que vai ficar dominando. Certo. E no nosso caso, a nossa carne estava mais forte, né? Porque vocês começaram assim. Exato. Então, a gente teve que começar a alimentar o espírito, cara. Começar a alimentar o espírito. Debaixo de oração, oração das outras pessoas também, Exato, claro. tem que ter. Palavra, Bíblia. Então, a gente foi começando a alimentar o espírito, cara. E assim, quando você tá fazendo, né? Você vem de um hábito e você tem que mudar esse hábito, você tem que colocar um limite para você, assim, do tipo... um limite não, um ponto de partida. E eu lembro, eu tinha um professor de química que ele falava isso, que quando você quer começar um hábito novo, não entra nessa de segunda-feira eu vou pra academia, segunda-feira eu começo na academia. Não, brother, Processo. é agora. É agora. Se você tá afim, quero começar a academia. Se hoje é terça-feira, então bora, vamos começar na terça. Se hoje é quarta, bora, vamos começar na quarta. Segunda que vem. Exatamente. Então, tipo assim, você conheceu Jesus no domingo, amigão,
É no domingo. No domingo É no você domingo. já tá... Você É, já tá na lendo segunda não. Não fica algumas horas ali, não. É no domingo. É no domingo, naquela hora ali, galera. Naquela hora. E assim, é realmente, no início é um pouco difícil, mas Deus, ele é extremamente misericordioso com a gente. Sim. Extremamente misericordioso com a gente e o fardo dele é leve, cara. Então, assim, é difícil pro ser humano tirar o fardo dele e entregar para Deus. É nosso, mas é algo que a gente tem que praticar e a gente tem que fazer. Porque a partir do momento em que a gente começa a fazer isso, essas, vamos dizer assim, regras, né? Ou então esse jeito de viver, ele não vira mais um peso para você. Ele não vira algo automático na sua vida. Primeiro, porque Deus, ele tá te dando força. Você ama ele, entendeu? E amor a Deus, uma das formas de se demonstrar é a obediência. Obediência, exatamente. Exatamente. Então E você eu começa acho- a amar, você vai fazendo. Só um minutinho. Você começa a amar, você vai fazendo as coisas automático. E assim, a obediência a Deus, ok. Tá difícil ainda para você enxergar isso? Tá, beleza. Eu amo Poliana, cara. Eu sei que a Poliana, ela gosta de pão de queijo, por exemplo. Cara, eu acordo mais cedo lá em casa. Poxa, eu sei que ela gosta de um pão de queijo, um negócio assim. Eu já Então faz. já coloco ali pra assar, velho. Não, Mesma eu coisa só com asso, Deus. não faço não. Mas eu acho que a diferença do nosso relacionamento em si, eu lembro que quando eu converti e tudo e falava com minhas amigas, meu relacionamento com o Guilherme mudou. Você fala, nossa, mas como assim? Tipo, que loucura é essa que você tá Do vivendo, nada. né? Loucura pra eles, né? E Pra eles aí é eu loucura, falava pra ela, exatamente. gente, é muito melhor, porque quando a gente namora com relacionamento sexual, nosso namoro é isso. A gente sai pra comer e depois a gente vai sair. É isso. A gente não tipo assim, conversa. a gente termina na cama. Você sai pra comer, termina na cama. Você sai pra fazer qualquer coisa. Não tem conversa, não Entendeu? tem diálogo, não tem amizade. Então, quando a gente mudou o nosso relacionamento, eu conheci o Guilherme que eu não conhecia antes. Sim. Porque a gente começou a sair, a gente começou a conversar, Conversava. começou a ser amigo. E começou até aquela a parada da conversar. confiança que você Exato, a vocês gente falaram. começou a ter diálogos que a gente não teria antes. Aham. Que hoje, muitas pessoas, às vezes, vão casar e falam, nossa, eu nem sei do que ele gosta, eu nem sei se ele quer ter filho ou não. Eu nem sei se ele quer morar no Brasil ou Já se ele quer começou mudar. todo errado. Já. Então, assim, eu lembro que eu falava com meus amigos assim, gente, a gente tem tanto assunto, tipo assim, a gente começa a ter curiosidade no outro, não só pelo aquilo que o outro vai me oferecer, no tipo de prazer, ou não só porque aquilo que o outro vai me oferecer ali carnal, mas você começa a ter interesse genuíno, a curiosidade sobre a pessoa. Então você casa sabendo quem é a pessoa. Porque, assim, antes a gente ia para um barzinho e pronto, acabou. Ali depois a gente sai para algum lugar e o Guilherme tinha que me deixar em casa. E eu tinha horário. Então, tipo assim, a gente não tinha muito tempo. Então, quando a gente começou a sair, a gente começou a conversar, a ter diálogo. Então, nosso relacionamento virou muito mais sólido, até por conta disso. A gente começou a ter assuntos. A gente começou a juntar dinheiro para o casamento, então a gente começava, que lugar talvez a gente moraria? Porque isso também é um problema. Às vezes as pessoas casam, aí falam, não, eu moraria só, eu sempre morei em casa, então, tipo, eu tenho que morar em casa. Não, eu morei em apartamento. Sabe, não existe um diálogo. Então, na hora que tem que tomar essa decisão, Dá um é conflito. muito mais difícil, porque, primeiro, que ninguém quer abrir mão. Hoje em dia, todo mundo tem que ser feliz. E se a pessoa não te faz feliz, e se você não é feliz, você troca. Porque é muito fácil, né? É o que as pessoas falam. Então, a gente fez um curso de noivos também, que é muito bom. Então, trouxe a gente a conversar de assuntos que normalmente o relacionamento não conversa. Exato. E aí, no futuro, como que você quer... O que você quer ser? Você quer morar para sempre? Porque, às vezes, eu sempre quis morar fora. Se isso fosse um problema para o Guilherme, talvez eu teria terminado. Porque se esse é um sonho que esse sonho eu não abro mão de forma nenhuma, a não ser que Deus manda, isso é um problema. Como que eu vou casar com um cara que eu sei que para ele também ele não abre mão desse? Porque tem coisas que a gente precisa ceder o tempo. Relacionamento é ceder. É ceder o tempo todo. O Guilherme cede, eu cedo, tipo, o tempo inteiro. Mas existem coisas Que é difícil. que você às vezes são valores, alguma coisa, algum trauma, alguma coisa que você fala, não. Esse aqui eu quero muito que você ceda por isso. E é conversa também, não é uma coisa obrigatória. Exato. Tipo assim, Então, às vezes assim, é uma... Foi um relacionamento que depois a gente teve pós-Cristo.
em que a gente entendeu o quão importante é o namoro. E o namoro, ele Cristão. não pode ser desperdiçado. Sim. Porque eu lembro quando a gente fez o curso de namoro, o curso de noivos, eles falaram, gente, o curso é para vocês terminarem. Uhum. Ou terminarem casado ou terminar o relacionamento, porque é muito mais fácil terminar agora do que depois você ficar preso ou casar com uma pessoa e aí você descobrir que a pessoa quer a vida inteira trabalhar numa fazenda. Por exemplo, o sonho dela é trabalhar na fazenda e você é uma pessoa urbana. Aí vai Isso é uma viver coisa infeliz. que não vai Uhum. dar. Óbvio, né, gente? Eu tô falando coisas assim muito limitadas, mas existem coisas muito várias. sérias, tipo ter Vai filho. mais além do que isso. Eu conheço Sim, pessoas sim. que não querem ter filhos. Sim. E aí ela vai casar com uma pessoa que o sonho é ter filho. Alguém vai ser frustrado ali. Alguém vai ser frustrado. Então, o namoro é muito importante para ser conversado tudo, sabe? Porque se alguma coisa ali... É porque a gente está muito na emoção no início do namoro. Tudo bem, você não quer ter filho, tudo bem. Aí você acha que a Exato. pessoa vai mudar no casamento. Não muda. Assim, Deus e o Espírito Santo são os únicos capazes de mudar as pessoas. A gente não muda ninguém por nossa força. É só o Espírito Santo agindo. Então, assim... Se você acha que você vai casar com alguém, se no seu namoro tá ruim, se no seu namoro tem alguma divergência, alguma coisa que para você impacta muito, orem. Porque se Deus não mudar o seu coração, porque às vezes eu falo, eu tenho que morar fora, eu não abro mão disso. E eu terminaria com o Guilherme, eu vou orar. Não é assim, vou terminar, não é tão banal assim, né, gente? Tipo assim, a gente vai orar junto e entender, olha, eu tenho um sonho no meu coração que é de morar fora, o Guilherme não tem. Uhum. Deus, se for da tua vontade, porque também a gente tem que entender qual que é a vontade de Deus, não são os nossos desejos. Exato. E a gente sempre orou isso. Deus, se não for da tua vontade, o sonho de morar fora, a gente sempre orou assim. Se não for da tua vontade que a gente vá para fora, tira isso do meu coração. Não deixa eu querer algo que não é do Senhor. Então a gente sempre orou dessa forma. Todas as decisões que a gente toma como casal, a gente sempre orou dessa forma. Deus, o Senhor sabe meu coração, o Senhor sabe muito que eu quero trabalhar em tal lugar, ou eu quero morar em tal lugar, eu quero tal carro. Sei lá, coisa simples, gente. Deus é Deus de detalhes. Não acho que você está Exatamente. incomodando Deus. Deus está ali para nos escutar. Então, coisa simples, eu sempre orei para Deus dessa forma. Deus, se for da tua vontade que isso dê certo, que eu falo desse caminho, que eu vá nesse... que aconteça. Mas que se não for, tira o desejo do meu coração, porque eu não quero ficar desejando algo que não vem do Senhor. E quando a gente está ali alinhado à vontade de Deus, é tão mais fácil, porque você acaba sonhando já os mesmos sonhos de Deus. Sim. Não vai ser fácil, E é não quer dizer importante que pro vai casal, né? acontecer. A gente tem que estar muito alinhado nisso. Não quer dizer que vai acontecer fácil, que nós não vamos passar por dificuldade, por problemas. Mas você tem um propósito, você sabe que está acontecendo tudo aqui. E às vezes a gente precisa passar por processo. A gente não está pronto para casar, por exemplo. Precisa passar por processo. Só pontuar mais uma coisa aqui, muito importante, que assim, no pós, né, você começa a conversar mais com a pessoa, você vai criando mais intimidade com a pessoa, no pós conhecer Cristo, né, que, cara, vocês começam a orar junto. É isso que eu ia falar. Exatamente. Isso é E muito orar traz importante. Isso é Intimidade, extremamente importante. Até depois de casar, desculpa, eu e a Ana Paula, a gente sempre orava, né? Mas a gente não tinha o hábito de orar juntos um com o outro. E depois de casados eu entendi a importância disso. Muito. Porque até em relação assim a documentação dela, né, para quem não sabe, a Ana mora no Brasil, eu moro no Canadá. A gente foi conversar faz o quê? Faz uns 6 meses que a gente foi conversar sobre isso, sobre oração, né? Aí eu falei com ela assim, olha, eu tô orando por isso. E ela falou assim, mas eu tô orando por isso. Tipo assim... Assim, eram coisas assim que não eram, era quase o oposto uma da outra. Né? Eu falei assim, pô, nós dois estamos orando por coisas totalmente diferentes e aí a gente começou a orar para um propósito só e orar juntos, Sim. juntos um com o outro, Sim. pela ligação, né? Aí a gente entendeu que assim, quando um casal ele ora junto, Deus alinha a vontade dele com a vontade Sim. do casal. E é importante que o casal alinhe a vontade um do outro, né? Até desde o namoro. Exato, Desde o exato. namoro. E assim, é legal isso, porque você vai criando intimidade com a pessoa, vocês vão seguindo no mesmo propósito, que é o propósito de Deus, que é o mais importante. E, cara, você vai criando intimidade com a pessoa, sabe? E é legal, na oração e tudo do casal, vocês orarem sempre pedindo para Deus guardar o relacionamento Sim. e tudo, a mente e tal, bacana e tudo. Orar pelos filhos no futuro Santidade e tal, e tal. santidade Sim. e tal, não sei o que, não sei o que. Mas é legal também, cara, quando você tá numa oração,
Aí, por exemplo, a Poliana, ela me conta um caso de uma pessoa lá no Brasil que aconteceu alguma coisa com ela e ela tá precisando. Cara, no nosso momento de oração do dia, a gente geralmente faz de noite, a gente bota essa pessoa no meio da nossa oração, cara. A gente Isso. intercede pelas É pessoas isso. também, entendeu? E rapidão, amor. E quando você vai fazendo isso, como você vai criando intimidade e tudo mais, uma outra coisa importante é sempre ler a palavra, sabe? Tipo assim, Juntos. vocês estarem juntos na Bíblia, ou então pode fazer planos de leitura separados, não tem problema nenhum, mas é legal sempre que vocês conversarem, sabe? É legal sempre... Porque, cara, é uma pessoa extremamente acessível para você, que você pode, às vezes, tirar uma dúvida em relação à Bíblia, que você pode conversar alguma coisa, entendeu? Isso é extremamente edificante, Eu lembro cara. que eu falava com minhas amigas que elas acham que o ápice da intimidade no relacionamento é o relacionamento sexual, né? Só que não. O ápice da intimidade é a oração, porque ali, a oração é onde você coloca ali o que está passando no seu coração. Você não abre. As pessoas podem te conhecer, as pessoas podem ter, às vezes, um monte de parceiros aí, né? Ter uma vida super ativa com várias pessoas. E acho que tem intimidade com várias pessoas. Infelizmente, não. A gente tem intimidade com quem está ali, com quem te conhece, com quem sabe o que passa no seu coração, na sua mente. Então, assim, quando no namoro a gente dedica tempo para conhecer o outro, para orar junto, para estar junto, isso é intimidade. E trazer Deus no meio, né? Assim, que é essencial, gera uma intimidade, gera uma confiança, e aí você começa a ter certeza ali daquela pessoa. Porque, na minha visão, não existe ali a pessoa para outra. Acho que a gente constrói um relacionamento. Sim, exato. E eu acho que depois que você tem essa intimidade, e eu gosto de chamar de intimidade espiritual, que é algo maior do que a intimidade física, sabe? Depois que você tem essa intimidade espiritual com a pessoa que você está com ela, tudo faz sentido. Exato. Sim. A relação sexual faz sentido. Porque quando você está no Aham. mundo, eu não tive essa experiência de ter relação sexual no mundo. Eu e minha esposa, a gente casou, a gente não tinha tido relação sexual com ninguém. Mas é o que muitas pessoas falam. Assim, você tem a relação sexual, mas depois cada uma pro seu lado, acabou. É algo assim. É um ato sem egoísta, né? sentido. Cada um quer satisfazer sua própria vontade e cada um vive sua vida depois. É algo sem sentido. Assim, você vai para casa, superficial. acabou, né? Mas quando você realmente tem aquela intimidade com a sua esposa, você realmente ora junto com ela e você faz isso. Quando vocês têm a relação sexual, é uma coisa assim que realmente faz sentido, que a Bíblia É um fala. presente de Deus, É um né? presente Que é um de presente Deus. de Deus, que é um prazer do casal, que é vocês dois se conectando entre alma e espírito, é uma coisa única, entendeu? Aham. Então Uma faz aliança, né? faz muito Que a gente sentido, faz, né? né? Começa a fazer muito sentido. Mas, ô Gui e Polly, eu vejo uma dificuldade muito na juventude hoje em dia, que é pedir conselhos, né? Tipo assim, vamos supor, antes de começar a namorar a Camila, né? Você lembra que eu falei com você que... Fala que você ama ela aí, velho, pra todo mundo. Eu amo ela. Mas aqui, ela já Em sabe. rede mundial, né? Aqui, não tem um podcast que eu não falo dela, né, velho? Mas, impressionante. Eu pedi um Mas 2x4. Mas Camila, na moral, traz um prego pra nós. E um Mas, 2x4, velho, Camila. tô com fome. Mas aqui, você lembra quando eu tava na... Você lembra que eu falei com você, antes de namorar ela, a gente só tava conversando, conhecendo. Eu falei que, ó, quando eu começar... Eu tava na fé de Abraão, né? Eu falei assim, eu já A falei... gente tem que entrevistar o Dudu depois na próxima. Na moral, mas aqui... História incrível. eu lembro que eu falei com você, ó, quando eu e a Camila começar a namorar, eu quero que você e a Polly acompanhem a gente, dê conselhos para a gente e tal, porque é importante você ter alguém para prestar contas, além do nosso Senhor Jesus Cristo, ter alguém ali para estar acompanhando, dar conselho, instruir, né, Sim. debaixo da Mentores, né? palavra. Sim, sim. O que você fala para esses jovens, assim, tipo assim, a importância de ter um casal que já passou por muitas coisas, tá ali, né? Bom, eu e a Poliana, a gente tem muita coisa para aprender ainda, né? Mas quando a gente começou o nosso relacionamento, nós também pedimos conselhos para casais. Eu lembro direitinho o encontro lá com o Léo e com a Ló, lá da Batista. E assim, cara, quando você passa por uma situação, vai lá, frase de coach, né? Tipo assim, você fracassa, você usa isso.
Você vai falar, você faz a edição com essa musiquinha de fundo. Cara, sabe o que eu faço com os meus erros? Eu aprendo com eles. Eu transformo em aprendizado. Bota a tela cinza. As pedras que me tacaram no caminho, eu faço escadas. Eu faço de limões, limonadas. Vai. Mas vamos lá. Mas realmente, cara, quando você erra, né, em alguma coisa, você tem propriedade para poder falar daquilo, sabe? Para pessoa e tudo mais. Eu acho que hoje em dia falta um pouco de humildade mesmo, assim, porque o mundo ele vem pregando tanto aquilo de que você é independente, de que você é isso, de que você pode tudo e aquele negócio todo, que o jovem ele vai absorvendo aquilo para ele e ele vai ficando menos humilde, ele vai achando que ele sabe de tudo. Pra ele é humilhante pedir conselho, né? Exato. Tipo assim, Eu vou acho fazer. também, como hoje tem muito acesso à informação, certas, erradas, boas, ruins, eu falo isso pelo Integridade Sexual, o curso que a gente dá aqui. Quando a gente começa, todo mundo fala, fazer esse curso já sei de tudo. Tipo assim, Sabe de acho que a nada. pessoa, ela acha, ela não pede, às vezes, ajuda, talvez por falta de humildade, por vergonha, por não saber, ou achar que é muito, muito distante essa relação. Tipo assim, como que eu vou chegar lá e perguntar à pessoa do nada uma pergunta íntima, sei lá. Claro, precisa ter, às vezes, um pouco de liberdade e tudo, né? Entre as pessoas e tudo. Mas eu acho também pela pessoa achar que tudo que ela já ouviu falar ou que leu num post de alguém, um influencer famoso, ou que leu em algum lugar, é que ela já sabe. Então, às vezes, ela vai por falta de, tipo assim, por ignorância mesmo, de não saber que não sabe. Exato. E aí eu acho que tem que ter um filtro para as pessoas. Assim, eu falo para mim também, às vezes o Guilherme vai me falar alguma coisa assim, não, já sei. Tipo assim, nem sei, é porque eu li lá num post de alguém falando algo superficial. Sabe, acho que a gente precisa ter curiosidade, jovens. A gente tem que ter curiosidade para saber o que a Bíblia diz sobre isso. Exato. Então, os jovens, eles precisam procurar pessoas que estão na igreja, pessoas de referência. Não precisa ser, tipo assim, só os líderes, né? Mas alguém que você vê ali que caminha na fé às vezes há mais tempo, ou que está um relacionamento mais profundo, porque a gente viveu muito tempo, até antes do Canadá, num relacionamento com Deus assim superficial. A gente ia na igreja, ia na célula, sempre fomos, éramos cristãos mesmo, né? Tipo, estávamos no nosso dízimo, fazíamos tudo aquilo. Mas a gente vivia aquilo ali no domingo e na quarta, quinta, não sei que dia que era a nossa célula. E o resto dos dias não era que a gente não era cristão. Mas não vivia Mas a aquela gente vivia, rotina. a rotina nos sugava. Então, a gente, não que nos sugava, a gente não dava prioridade para aquilo que deveria ser prioridade. Então, a gente não lia a Bíblia, fazia uma oração. A gente sempre orou de noite, né? Assim. Então, a gente sempre orou junto. Mas era, às vezes, uma coisa muito superficial, sabe? Só para cumprir tabela. Só pra fazer, não, eu fiz, né? Exato. Então, acho que, tipo assim, falta do jovem, se ele escuta, às vezes, beleza, eles podem ter, e é muito bom isso da internet, né? Assim, a gente ter a oportunidade de conhecer ou de saber de vários assuntos. Mas procura ali, faça seu filtro. E o que a Bíblia fala sobre o que essa pessoa está falando? Tem embasamento bíblico? Eu vejo aquilo na vida daquela pessoa. Tipo assim, se é uma pessoa que está falando sobre relacionamento, você só vê 10% do relacionamento daquela pessoa, que é o que, sei lá, o Instagram permite que a pessoa compartilhe. Aquele 10%, você conhece aquela pessoa? Porque às vezes você vai pegar conselho. A gente que é jovem, a gente. Às vezes a gente vai pegar conselho de um fulano de tal da internet que você só tem acesso a 10% da vida dele. Exato. Tipo assim, procura saber a profundidade. Vai na Bíblia. Se a pessoa está falando, espero que os jovens daqui da igreja estejam vendo, os influenciadores cristãos. Mas procura ver se de fato o que ele está falando tem um embasamento bíblico. Porque às vezes a pessoa fala com tanta convicção, eu tenho, assim, às vezes eu não sei as coisas, eu falo, é assim. E tipo assim, ninguém me retruca porque eu falei com tanta convicção. Não, tá certo. Tá certo. E aí, tipo assim, vai a fundo, sabe? Tenha curiosidade, da mesma forma que você tem curiosidade, às vezes, para saber o errado, tenha curiosidade para ter certeza que aquilo é certo. E às vezes você não conhece o influenciador, mas você tem alguém na sua igreja, tem um pai de um amigo, tem os seus pais,
tem os pastores, tem liderança, tem amigos que às vezes estão vivendo. A gente tem amigos que às vezes estão num relacionamento mais profundo de intimidade com Deus, outros mais raso. Então você sabe ali a quem procurar, sabe? O meu conselho para o jovem que está vivendo um relacionamento ou qualquer outro problema que não seja de relacionamento, procurem pessoas que vivam a palavra de Deus, que preguem o que está na Bíblia e que vocês conheçam. É muito bom a gente ter referências. Tipo assim, eu vejo vários posts, vários reels de pessoas, eu acho muito legal. Dá, às vezes, um insight ali. Tipo assim, nossa, olha que assunto legal que essa pessoa falou, faz muito sentido. Aí vai lá na Bíblia, vê se faz sentido mesmo. Às vezes faz sentido para aquela realidade, para aquela pessoa, para aquela família. Não é para você. E assim, Tiago fala também, né? Que a gente tem que confessar os nossos pecados para sermos libertos. Confessar o nosso pecado para outras pessoas. Claro que tem que ter discernimento para quem que você vai confessar o pecado, né? Não vai falar pro seu amigo que faz a mesma coisa. Você não vai chegar. Tipo assim, ou então você não vai chegar aqui no púlpito aqui, né? Nossa, E chegar aqui, ô galera, adulterei, tipo assim. adulterei. Não, peraí. Você vai, às vezes, porque sempre que tem um pecado, você impacta outra pessoa, né? E assim, para você realmente ser tratado, né? Para você ser liberto daquele pecado e tudo mais. É claro que pedir perdão para Deus, se arrepender do pecado, pedir perdão é a primeira coisa que você tem que fazer, mas também tem que fazer com outras pessoas. E isso vai muito do aconselhamento, sabe? Isso vai muito da pessoa pedir um conselho, pedir uma direção para alguém que é mais experiente que você. Que já viveu aquilo, né? Exatamente. Às vezes, tipo assim, você olha pra pessoa, a pessoa fala, não, mas, pô, o cara nem é experiente e tal, mas, peraí, velho, deixa eu me colocar no meu lugar aqui. Ele é mais experiente do que eu. Então, beleza. Entendeu? Já é experiente. Exatamente. Tipo assim, o Dudu deu o exemplo dele. Ele olhou pra mim, pra Poliana, poxa, a gente tem 10 anos, 11 anos de relacionamento. Mas, por exemplo, nada me impede também de eu chegar pro Dudu. Às vezes o Dudu, ele conhece mais de uma coisa do que eu. Às vezes jejum, né? Exato. Exato. Boa. Às vezes, velho, eu vou chegar, ô Dudu, me aconselha sobre jejum, cara. Eu sou mais velho que o Dudu. Beleza, mas e aí, mano? Eu Não tinha- interessa. Sabemos mais. Exatamente. Mas assim, por exemplo, eu adoro, cara, conversar com a galera aqui da igreja mais velha do que eu Ó, e que tudo eles vão ver, mais. você tá chamando... Não dê nomes. Não, eu falei galera mais velha do que eu. Pois é, tá. Mais velha do que Tu eu. falou mais velho da igreja. Galera mais velha do que eu. Lembrando que velho aqui é o quê? Só Não, 100 acompanhado anos dos pra pais. cima, acompanhado dos pais. Aí é velho. Aí é velho. Aí é velho. Mas eu tinha essa prepotência. Aí a gente acaba sendo prepotente e tudo mais, de achar que a gente sabe tudo e não perguntar e não pedir conselho e tal, mas, velho, conselho é um shortcut, cara, pra você, entendeu? Exatamente. Da Alivia pessoa tanta coisa. certa e Nossa, alinhada cara, com a demais. palavra de Deus, eu tinha essa prepotência. Tipo assim, eu tinha uma líder de célula que não vivia o relacionamento que eu vivia, né? Ela sempre viveu o relacionamento santo e tudo. Aí tudo que ela falava pra mim, ficava... Até parece que ela sabe o que eu tô passando. Tipo assim. E eu tinha essa prepotência de achar que porque o outro não viveu o que eu tô passando, ele não vai saber a minha dor, sabe? E eu acho que isso tem que pedir muito a Deus uma sabedoria muito grande, porque se você vai, às vezes, tá ali para dar um conselho para alguém, você não precisa ter vivido, mas você tem que entender que a dor do outro, que às vezes para você, que bobeira, tipo assim, a pessoa tá ali sofrendo por conta de, sei lá, uma unha encravada. Mas para aquela pessoa... É um problema tão grande que ela não consegue andar, não consegue colocar um sapato legal, não consegue colocar no meio. Então, tipo assim, eu entendi, Deus me trouxe isso na clareza, que às vezes eu não preciso, se é para os jovens também, procurar alguém que está passando pelo que eu estou passando para ter sabedoria. Desde que essa pessoa tenha uma vida com Deus e te dê conselhos. O Espírito Santo é quem dá a sabedoria, quem traz as palavras. Cara, eu vou só contar um testemunho aqui rapidaço. A Poliana falou desse negócio de você ter sabedoria para lidar com a dor das pessoas, mesmo você achando que é besteira. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu tive... Áudio? Caraca. Moço, você fala, hein? Ninguém vai ver, gente. Pode cortar várias coisas. Mas como é que a gente vai encaminhar? Não fala seu testemunho. Já tá dando Hã? já dá pra encaminhar. Não fala seu testemunho. Mais uns 20 minutos a gente finaliza. Tem
Testemunho dele. Corta na hora que você falou rapidão. Ah, tá. Aí você começa a... Pode voltar já? Aí depois, Avisa lá. conselho para os jovens. A No gente, fim, a gente tá sempre falando, né? vamos encaminhar para o final. Aí eu faço... 2 horas. Caraca. É, tô com Ó, fome. 12:30, fi. Eu tô olhando ali, tô Se com vocês fome. quiserem, Comprar pode picanha. comer em algum lugar, velho. Tem que comprar picanha. Não é melhor não? Pra mim, tanto faz, não dá trabalho não. Só contar um testemunho bem rápido aqui. Rápido. A Capoliana falou. ela tá falando que tem duas. A gente tem 2 horas. 2 horas aqui. já de podcast, É, Esse galera. aqui eu sou a tímida, né? 1h30 foi ela falando. Chegou tímida. Se Tô soltou. brincando, tô né? brincando. A Poliana falou de tomar as dores da pessoa e tudo mais. Isso vai muito da questão da intercessão e tudo, né? Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu tava com... Eu não lembro o que aconteceu direito, mas eu fiquei com uma dor no punho, cara, direito e tudo. E, cara, eu, assim, amava jogar videogame, velho. Amava jogar videogame, mano. Jogar LOL. Não, fifinha, velho, fifinha. Nunca fui bom, mas eu gostava. Aí, velho, eu fiquei com esse problema na mão, cara, eu tive que parar. Eu fiquei um tempão, a fisioterapeuta falava, não é pra jogar, Guilherme, não é pra jogar. Eu não podia jogar videogame, cara. Eu lembro, cara, que eu fiquei muito chateado mesmo. Aí, um dia a gente tava na célula e tudo, aí o líder de célula, na época a gente tava na célula do João e da Ju. Aí o João, cara, ele intercedeu por mim, cara. O cara realmente tomou minhas dores ali, cara, e orou por mim e tudo mais. Mas assim, é um negócio que para as pessoas é bobo. Pra mim hoje... Meu pedido de oração só eu tenho, tô com uma dor no pulso. Tô Só com que uma você dor... não sabe quanto que isso impacta pior. a outra, Não pode né? jogar Pior. videogame. Exato, porque eu falei... Isso é uma dor, Foi mano. mesmo, foi minhas Nossa. orações aquelas... Porque eu falei, tipo assim, eu lembro que eu tava sofrendo, cara, que eu não podia jogar videogame, velho. Eu falei, tipo assim, eu tô com essa dor aqui no punho aqui, eu não posso nem jogar videogame. O cara intercedeu por Tipo mim, assim, velho. todo mundo ri, Benção. né? É normal, porque se você vai... Só que, Mas o João não Ninguém viu, sabe, cara. né? O João ter- não viu, cara. O cara intercedeu por mim mesmo. Eu falei, é isso aí que é o Ele Ministério fez de um momento de Intercessão, filho. oração pelo É. punho. Foi Tipo curado? assim, foi Fui engraçado. curado, Olha filho. só. É porque é engraçado, mas é porque pro Guilherme aquilo era um problema muito grande. É. Então a gente Sim. tem que ter muita sabedoria. Assim, Exato. quando Ok. qualquer pessoa vai falar algo, compartilhar algo, principalmente pros jovens, que às vezes a gente toma muito pela dor, às vezes é aquela palavra, isso é bobeira, você acabou com a pessoa, ela tava ali esperando ter uma palavra de acolhimento, uma oração. Exato. Você fala, não, pra que você vai E preocupar às vezes com até o isso? motivo porque eles não pedem conselho é esse medo, né? De, É. tipo assim, a gente A rejeitar, vergonha. Então, acho que falar. tem que pedir conselho mesmo. Sim. Tem que achar que não sabe. E se acha que sabe tudo, procura. Já que você já tá, a pessoa lá que você leu ou onde você leu falou muito bem, se você não conhece, né? Porque, óbvio, você não vai questionar, sei lá, um pastor Hernandes, né? Não é que você não- alguma coisa assim, mas se é uma simples influência, vai ali atrás, procura. Simples influência não diminuindo a pessoa, né? Mas, tipo assim, vai atrás, vê se tá na Bíblia mesmo. Procura ver se isso reflete pra sua realidade, né? Porque E o pastor, eu sou muito fã do cara. O pastor Hernandes, ele fala. Aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Enquanto eu tô pregando, por favor, mantenham a Bíblia de vocês Mantém a Bíblia abertas. aberta. E é uma coisa muito interessante. Exato, mantenham a Bíblia de vocês abertas, porque vocês têm que ver se o que eu estou falando aqui em cima é condizente com a É Bíblia. verdade. É condizente com a Bíblia. Ele fala, tipo assim, ele fala, façam isso em qualquer outro culto e quando eu também estiver aqui. O pastor Seni fala isso. O pastor também, Seni né? também fala Eu isso. É uma sempre coisa fiz que a, isso. que a Poli falou assim, em relação à Bíblia, da gente É. confirmar na Bíblia, Confirma. porque a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. velho, entendeu? Exato. Então, se os jovens querem confirmar alguma coisa, a verdade está na Exato. sua frente, Exato. entendeu? o Rick falava, né? Tipo assim, você fala que você não escuta Deus, você não escuta Deus, que Deus não fala com você. Lê a Bíblia em voz alta. Quero ver se você não vai O estar pastor escutando. Pronto. Seni já falou essa também. Lê a Bíblia em voz alta, Exato. quero ver se você está escutando a palavra de Deus. Tá É. escutando, você tá falando, tá Exato. escutando. O pastor Seni já mandou essa também. E para os casais também que não são cristãos, eu desafio a ler a Bíblia pelo menos junto um pouquinho para vocês verem as verdades que vocês vão encontrar lá. Orem juntos. É importante, orem juntos. Porque igual o Samuca contou o testemunho dele, né? Às vezes vocês estão orando por coisas separadas e nem estão sabendo. Ora junto. Ore junto. Então, assim, já foi quantas horas de podcast aí? Umas Mano, 5? dá 5 horas aí. 5 horas, 4 horas Comer a uma Poli aqui picanha falando. ainda, velho. Daqui a pouco Aqui. tem picanha na casa do Gui. Ih, Mas foi um assunto muito edificante, né? Nossa juventude É. precisa escutar.
escutar conselhos, buscar conselhos. E assim, caminhando para o final, queria que vocês dois, cada um falasse um pouquinho, deixasse um conselho aí para os jovens sobre relacionamento, como escolher a pessoa certa, como esperar em Deus, né? Eu tenho feito isso, graças a Deus. Camila, um beijão pra você de novo. Mas assim, fala porque é importante, cara, né? Essa liberdade que o mundo oferece para eles não vale a pena. Né? Então, explica para nós, dá um conselho aí para eles, para a gente encerrar com chave de ouro. Sobre como escolher a pessoa certa, né? Eu vou deixar isso para Poliana responder. Eu vou deixar ela para responder, Já porque escolheu? ela Deus escolheu, teve né, muita brother? misericórdia da minha vida, né? Porque eu não tava escolhendo certo, não. Ela soube escolher, cara. Essa mulher sábia, mulher de Deus- provérbios, essa daqui, tá? Não tô brincando. Mas, sobre a questão de conselhos, o princípio de tudo é buscar em oração mesmo. É buscar em oração. Jejum. Jejum. Aí, ó, jejum funciona, hein, galera? Mas é realmente buscar em oração a pessoa, né? Para você se relacionar e tudo mais. E realmente buscar uma pessoa que tem os princípios pautados na Bíblia, né? Porque a Bíblia é um manual da vida, né? E você vai lendo ela, vai ouvindo a palavra de Deus e tudo mais. Ali é um poço de conselhos e conhecimento e tudo mais. Então, assim, orar a Deus, pedir a Deus. Você tem que tomar atitude também, né? Não adianta você ficar ali só orando e tal. Aí você vê aquela menina bonitinha Indireta. lá e tal. Homens da vida nova, tomem É uma atitude. indireta. Tomem atitude. Amigos do Samuel, tomem atitude. Você vê aquela menina bonita lá do louvor e tal, não sei o quê. Não, quando eu cheguei na vida nova, Ou eu vi a Camila cantando, eu falei... interessante. Mas aí a gente foi se conhecendo. E A eu mulher, mas a assim- mulher não vai chegar num homem, né? Não. Essa é a verdade. Cara, e aí, velho, realmente, você ora pra Deus, pede pra Deus, Deus, confirma, é ela que o Senhor quer pra mim e tudo mais. A mulher também confirma, Senhor, é ele que você quer pra mim e tudo mais. Mas assim, toma uma certa eu acho, atitudezinha. eu acho assim, que né? além disso também é saber a hora certa, né? Porque às vezes a pessoa quer começar a namorar, o jovem quer começar a namorar, mas não tá no momento. Tá no Mas momento isso- dele estudar, dedicar, se conhecer quem é em Exatamente. Cristo. Porque Estudar a palavra. você precisa saber quem você é em Cristo para você poder ter um relacionamento. Exato. Porque senão você vai se frustrar ali, você não vai saber sua identidade, você não sabe quem você é em Cristo, você não tá ali firme na igreja. Então, às vezes, você tá suscetível a qualquer outros pecados. Então, eu acho que escutar os pais. Os pais sabem. Sabem. Então, assim, se você vai começar a namorar, converse com seus pais, com quem, os seus avós, com quem te criou, sabe? Porque eles sabem se é o momento certo, se não é. Ora pra Deus, conversa com os líderes da igreja. Exato. Conversa com quem você sabe. E principalmente, meninas, procurem meninos responsáveis, trabalhadores. Um namoro é pra casar ou pra terminar. Mas o namoro é pra casar. Então, se você tá aí com a pessoa que não quer nada sério com ninguém, que não quer futuro, que não tem perspectiva ali. Um trabalho, o cara não consegue comprar nem um McDonald's. Exato. Então, o namoro é pra casar. Então, meninas, procurem meninos responsáveis e sejam as meninas que você acha que os Responsáveis. caras estão procurando também. Porque às vezes você quer Exatamente. achar o cara mais responsável do mundo, maravilhoso, o perfeito, mas você é a pessoa que ele estaria te procurando? Você Exatamente. seria a pessoa que está ali na mira das pessoas, que é uma menina responsável de Deus, se veste corretamente, testemunha. sua vida é um testemunho para honra e glória de Deus. Então, acho que, além de tudo que o Guilherme falou, é isso, é ouvir os pais, viver o que você gostaria que outras pessoas, né, estejam procurando, e você procure pessoas responsáveis e que sigam a Deus. E assim, mandamento com promessa. Obedeçam Exato. seus pais para que seus dias se prolonguem na terra. Na hora certa, né? Assim, É. tudo tem um momento certo. Cara, não acha que É o básico. porque você quer que é o momento certo, não. Exato, porque Obedeça. isso aconteceu até comigo e com a Camila, né? A gente saiu 2 vezes antes da gente começar a namorar. Chamei ela a terceira vez, ela não quis, porque ela sentiu que não estava preparada. Aham, E eu pô. respeitei esse tempo Legal. dela. Eu falei, então vou
apertar no jejum aqui. Vou ficar, fazer vou só ficar uma sem comer até refeição quase agora. desmaiar, mano. Brincadeiras à parte. Quando eu começar a desmaiar, eu... Brincadeiras à parte, eu respeitei o tempo dela Sim. e Sim. foi naturalmente, entendeu? Exato. Foi Sim. Deus trabalhando ali e a gente começou certo, a gente vai caminhar certo. Amém. Amém, em nome de Até Jesus. Casamento em nome de Jesus. E a gente tem vocês para dar conselho, também tem os pais dela que são muito Sim. sábios. Oh, Tem nossos mais do que a gente. dois grandes pastores aqui, então a gente está bem de E a Vida conselhos, né? Nova, glória a Deus, tem muitos cursos, né? Muitos cursos. Muitos Muitos cursos cursos. Tem, hoje e tal. tem as EBDs, tem os small groups, em que... eu tô fora da igreja, eu não conheço ninguém. Vem pro small group. Sim. Você vai fazer amizade, vai Sim. começar a conviver com pessoas da igreja, vai se inserir no mundo aqui, né? Nas atividades. A caminhada fica muito mais fácil. Sim, É. inclusive. E até pra você que é, tipo assim, sei lá, 18, 19 anos, ainda tem EBD ainda. Tem, a EBD. classe 18, 19. Você que é o professor, né, Eu sou Samuel? professor Olha lá, lá ó, da filho. Ó, se Esse é vir o com a comida cara. errada, vai voltar tudo torto pra cá. Mas você é convidado à nossa igreja, nas redes sociais aí da Vida Nova, Toronto, lá, pode seguir lá. Toda semana a gente tem cultos aqui, a gente tem um estudo fantástico também, nas quartas-feiras também, de Apocalipse, que a gente está estudando. Sim. Né? Sábado agora a gente tem culto de jovens, todo domingo a gente tem o nosso culto de 5h30 para quem tem filho, e de 7h30 para você que não tem filho, porque de 5h30 já fica muito cheio, né? Exato. Glória a Sexta-feira, Deus. Sexta-feira temos nosso culto de oração. Vem, que está sendo muito bênção. Está sendo incrível os cultos de oração. A gente tem que orar, crente tem que orar, não só em casa, mas tem que orar na igreja também. Temos que ter a comunhão Amém. com os irmãos, de orar juntos uns pelos outros. Amém. Então venham, participem aqui. Se você não está em alguma igreja aqui em Toronto, você acabou de chegar em Toronto e está procurando uma igreja, talvez essa igreja seja a sua casa. Amém. Vem aqui, a gente está de braços abertos para te receber e vai ser um prazer te ter aqui. Né, doutor? Glória a Amém. Deus. Isso mesmo. Então, assim, encerrando mais um podcast, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradecer a presença de vocês dois, né? Eu sei que foi muito edificante, especialmente para os jovens, né? Esse Não, podcast gente. da Vida Nova foi um projeto que a gente quis fazer para isso mesmo, para a gente ser instrumentos, né? Porque isso aqui não é nosso, isso aqui é para o Senhor, Amém. né? E você que mora aqui em Toronto, venha nos conhecer, não só escutar, mas venha nos ver pessoalmente. Nossos cultos, o Samu que já falou, tem 5h30 aos domingos, às 7h30 também. Quarta-feira, estudo bíblico. Segunda-feira tem os small groups, Repetiu tudo que eu falei. né? Brincadeira. Tem que repetir porque a galera... Tem que fixar, tem que A fixar. galera de novo. esquece. Tem novidade Brincadeira. aí vindo quarta-feira, a partir de junho. Yeah, Exatamente, tem uma vai coisa- ter cursos Quem quer de saber, vai pro teologia. retiro. É. A gente vai ter os nossos cursos de teologia, né? É. Tem teologia básica, Como é que é? Elementary, middle e high school. middle school e high school. né? tudo. É Exatamente. iniciante, intermediário e E avançado. só tem professor top, hein? Nofe. Aí os pastores, Não, Lincoln e Pra, Sérgio. pra começar, filho, se você quiser começar no início, não, eu conheço muito de Bíblia e tal, sei o que, vai pro iniciante pra você ver quem são os dois professores lá, filho. Teologia de graça, olha pra você Pastor ver. Seni e Pastor Bruno, Olha filho, pra são você todos ver. iniciantes, meu brother. Você já imagina como é que é o Então, negócio. assim, não tem desculpa, vem aprender conosco, vem congregar conosco. Amém. A nossa igreja sempre está de portas abertas para receber todo mundo. E que esse podcast tenha edificado a sua vida, tenha Amém. chegado até você. E Jesus te abençoe. Amém. 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 Acabou. Boa. Caraca, a gente falou, hein? Mas você viu a diferença, tipo, se for um convidado só?